Kyle era um espadachim talentoso, que se tornou um herói e derrotou o Rei Demônio. Mas nos processos ele perdeu todos com quem sempre se importou. Mas quando um cristal misterioso o envia 4 anos no passado, ele treina para se tornar o mais forte e poder reescrever seu destino. No continente de Landers vivem duas forças opostas. À direita estão as espécies abençoadas pelo Deus da Luz, que incluem humanos, anões e elfos. E à esquerda estão os demônios, que são abençoados pelo Deus das Trevas. Escuridão. Essas duas forças sempre lutaram entre si por milhares de anos, mas há 300 anos um rei demônio bastante pacífico assumiu o trono e interrompeu todas as agressões aos humanoides. Os humanos e outras espécies habituaram-se a esta paz temporária e não estavam preparados para que as coisas mudassem. No quinto mês de 2826, um novo rei demônio assumiu o trono e sob seu comando. O exército demoníaco lançou um ataque total aos humanoides, que mais tarde seria chamado de Grande Invasão. A invasão implacável destruiu muitos reinos humanoides rapidamente, e mesmo o maior império não conseguiu se proteger. À medida que a situação se tornava ainda mais desesperadora, os humanoides decidiram tomar uma medida desesperada, enganando as forças restantes e enfrentando os demônios em uma guerra total. Enquanto o exército lutava contra o exército demoníaco e seus generais, um grupo de seus guerreiros mais fortes foi enviado para se infiltrar no castelo do Rei Demônio e assassiná-lo. Kylo é o líder da equipe de assassinato, que inclui seu melhor amigo, Theron, e o mago elfo, Erza. Enquanto eles correm por um corredor, uma explosão os separa de repente e mata os soldados aleatórios que os acompanham. Theron fica ferido na explosão. Mas ao ver dois demônios guarda na frente de um demônio feminino acorrentado, ele percebe que deveria mantê-los ocupados pelo bem de sua missão. Ele diz a Kylo e Erza para irem em frente porque ele os alcançará depois que terminar aqui. E Kylo sabe que seu amigo planeja sacrificar sua vida para deter os dois demônios. Enquanto Faron luta sozinho contra os dois demônios, Kylo e Erza chegam à sala do trono. Kylo engole um pouco de suco de Roi super concentrado para poder lutar com todo o seu potencial. E Erza parece triste porque sabe que ele vai perder a vida por causa dos efeitos colaterais do remédio após o término de seus efeitos. Kylo então abre a porta da sala do trono e encontra uma pedra preciosa brilhante no meio. Ele fica curioso e decide dar uma olhada, quando de repente, Erza o avisa que um ataque está vindo de cima. Kylo consegue bloquear alguns dos orbes escuros com sua espada, mas é atingido pelo resto deles, forçando-o a ficar de joelhos. Em seguida, um orbe maior e mais ameaçador vem em sua direção enquanto ele não consegue se mover, mas Erza se aproxima para defendê-lo. Ela usa uma barreira mágica para se proteger, mas o orbe a penetra consumindo-a. Erza apenas sorri para Kylo uma última vez antes de ser apagada da existência, e só então o Rei Demônio desce do teto. Kylo se levanta para enfrentá-lo, transformando sua raiva em poder, e ele avança, cortando os orbes escuros enviados pelo Rei Demônio. No entanto, ele não pode causar nenhum dano porque o Rei Demônio está protegido por uma densa camada de mana. Kylo é forçado a recuar por causa do ataque implacável do Rei Demônio e se esconde atrás de um pilar. O Rei Demônio simplesmente usa o vazio para corroer o próprio pilar, deixando os Kylo sem lugar para se esconder. Ele é empurrado para trás e gravemente ferido pelos orbes escuros, e então pergunta ao chatbot AI na pedra mágica de sua espada sobre o estranho ataque anterior. A versão atualizada do Alexa diz a ele que era uma magia de alto nível desbloqueável que destrói tudo que toca. Kylo percebe que não pode vencer a menos que esteja pronto para jogar fora sua vida, e diz a Alexa para liberar o poder da Pedra Preciosa. Alexa obedece ao seu comando, e o poder da Pedra Preciosa cobre Kylo com uma aura brilhante que repele automaticamente todos os ataques do Rei Demônio. Ele avança a toda velocidade, quebrando a lâmina do Rei Demônio e apunhalando-o no peito. Mas o Rei Demônio contra-ataca e causa um ferimento fatal nele também. Kylo continua avançando até que a Pedra Mágica e sua espada se quebrem. Mas isso foi o suficiente para destruir o Rei Demônio, que explode em um monte de penas pretas. Kylo pensa que finalmente acabou e agora ele pode morrer em paz. Ele pensa em como tudo que ele sempre quis proteger se foi, incluindo sua família, seus amigos e até mesmo a garota que ele amava. Ele cai no chão, mas então uma pena escura cai ao lado dele e desaparece. E no momento seguinte, a pedra preciosa mágica começa a brilhar. Kylo se levanta e percebe que se o cristal ficar fora de controle, os resultados podem ser desastrosos. Ele se levanta e caminha em direção a ela, tropeçando a cada passo. Ele pega o cristal mágico e de repente um círculo mágico aparece ao seu redor. Quando Kylo abre os olhos, ele descobre que está em seu quarto e que sua cidade ainda está ilesa. Ele começa a chorar pensando que isso é um sonho antes de ir para a vida após a morte. Mas então sua amiga de infância, Lizzie, chega ao seu quarto para acordá-lo. Ela fica preocupada ao ver Kylo chorando, mas ele não consegue controlar suas emoções ao vê-la novamente.
Ele a abraça com forças, e Lizzie, a despojada, fica vermelha de vergonha. Kyle não sabe que ela é real, então suas mãos vão um pouco para o sul e ele perde o equilíbrio e termina em cima de Lizzie enquanto ela está deitada na cama. Isso é demais para ela aguentar, então ela joga Kyle para trás e o acerta com um soco com os costelas e o deixa com falta de ar. Ela grita com ele para pelo menos pagar o jantar antes de chegar à segunda base e depois foge da sala. Só então Kyle percebe que pode sentir dor, o que significa que não é um sonho. Ele então de repente percebe que o cristal vermelho do castelo do Rei Demônio ainda está com ele, e ele se pergunta o que está acontecendo. Ele descobre que parece jovem e ainda não sofreu nenhum ferimento, o que o confunde ainda mais, mas então começa a suspeitar que possa ter retornado ao passado. Ele imediatamente rejeita a ideia porque viajar no tempo é impossível, ou alguém teria aparecido na festa de Stephen Hawking. De repente, ele se distrai de seus pensamentos por causa da fome e encontra uma refeição farta preparada para ele. Ele sabe que Liz cozinhou porque nem ele nem sua mãe sabem cozinhar, e ele está feliz por tê-la. Como ele está comendo uma deliciosa comida caseira pela primeira vez em anos, ele meio que come demais e acaba com tudo. E quando seu melhor amigo Theron chega lá, ele enlouquece. Ele pergunta a Kyle se ele está se preparando para vencer Luffy em uma competição de alimentação. Ele está desapontado porque também queria comer aquela comida deliciosa, e Kyle pergunta abruptamente sobre o encontro de hoje. Ao saber que é o 5º mês do ano 2823, Kyle enlouquece porque isso significa que ele realmente voltou ao passado. Theron então o lembra que hoje é seu aniversário, e que ele o perdoará por comer toda a comida como presente de aniversário para ele. Theron decide implorar a Liz que faça algo para ele comer, e Kyle decide obter algumas respostas da pessoa mais experiente que conhece. Ele entra em um depósito ao lado de sua casa e entra no porão que sua mãe transformou em biblioteca. Assim que Kyle a vê, ele se lembra do trauma que enfrentou quando viu seu cadáver no passado, mas se recupera quando ela fala com ele. Kyle conta para sua mãe que tem uma dúvida relacionada à magia, e como ela é um dos poucos arquimagos em todo o país, quase ninguém sabe mais sobre magia do que ela. Sua mãe fica feliz ao ouvir isso, e então Kyle vai direto ao ponto, perguntando se há algum feitiço para voltar no tempo. Ela diz a ele que existem feitiços que podem manipular o tempo, mas são praticamente impossíveis de usar devido à enorme quantidade de mana que requerem. Ela diz que mesmo o maior mágico da história não poderia voltar no tempo um segundo, e Kyle pergunta se seria possível se alguém usasse uma ferramenta mágica para armazenar mana. Sua mãe diz a ele que é uma boa ideia, mas reunir essa quantidade de mana levará pelo menos 1000 anos. Kyle pergunta se alguém usar o direito proibido de transformar a força vital das pessoas em poder mágico, e sua mãe pensa profundamente sobre isso, dizendo que também será ineficiente. Ela acredita que pelo menos metade da população do continente precisa ser sacrificada para gerar tanta mana. E além disso, não existe nenhuma ferramenta mágica que possa armazenar uma quantidade tão grande de mana. No entanto, há uma exceção. A mãe de Kyle pega um livro e conta a ele sobre o coração do lendário dragão divino que já foi usado pelo antigo reino mágico de Zarlos para prosperar. No entanto, o poder do coração do dragão acabou e o reino foi destruído porque não conseguiram lidar com isso. Sua mãe diz a ele que o coração do dragão pode armazenar magia suficiente para viajar de volta no tempo, mas desapareceu há cerca de 1000 anos, quando o antigo reino desapareceu. Ela acredita que os demônios já podem ter encontrado, e Kyle não pode revelar que sua teoria está certa. Mais tarde, Kyle vai ao seu lugar favorito para vigiar sua cidade, perguntando-se por que o Rei Demônio estava armazenando mana para retornar ao passado. Só então Lisa chega lá e ainda está zangada com o que aconteceu pela manhã. Kyle cai de joelhos e pede desculpas, dizendo que só agiu porque teve um sonho muito preocupante esta manhã. Lisa percebe que o sonho envolvia sua morte e decide perdoar Kyle por causa disso. Ela então deseja feliz aniversário a Kyle, e ele imediatamente se lembra da invasão do exército de demônios que atingiu sua cidade natal primeiro, porque eles moram na região fronteiriça. Os demônios incendiaram sua cidade, matando todos, e foi assim que ele perdeu Liz. Ele jurou vingança por ela, mas desta vez decide protegê-la e a todos que ama. Ele declara que mudará seu destino e o destino do mundo, não importa o que aconteça. Naquela noite, ele anota todos os eventos importantes que acontecerão em breve para ajudá-lo a se preparar para o futuro, mas sabe que não é suficiente. Ele acha que pode começar sua jornada retomando o treinamento e vai para a floresta para ver seu nível de habilidade atual. A primeira coisa que ele faz é evocar uma imagem mental do Rei Demônio e tentar lutar contra as memórias dele. O Rei Demônio acaba sendo o último chefe do amigo imaginário, e Kyle sente fisicamente seus ataques quando tenta desviá-los com sua espada.
Ele não consegue acompanhar os ataques rápidos do Rei Demônio porque seu corpo não tem prática, então ele decide se fortalecer com magia para compensar isso. Ele lança feitiços para aumentar sua velocidade e agilidade e descobre que seus feitiços são muito mais eficazes agora. Ele não pensa muito sobre isso e corre direto para o Lorde Demônio, que age como um Stormtrooper no início, errando todos os seus tiros, mas depois acerta Kyle com um tiro imprevisível na cabeça. Kyle cai no chão, percebendo que mesmo com o aumento da magia, seu corpo não consegue acompanhar as habilidades e ele precisa trabalhar duro se quiser mudar o futuro. Enquanto ele recupera o fôlego no chão, Liz e Theron o observam por trás dos arbustos, imaginando o que aconteceu com ele, porque apenas 3 dias atrás ele já teria desistido há muito tempo. Só então a mãe de Theron, Layla, chega lá. E depois de conversar com Liz e Theron, ela pergunta qual é o problema com Kyle, porque parece que ele está treinando para lutar contra um inimigo ridiculamente rápido e forte. Liz responde que também está confusa sobre isso porque apenas alguns dias atrás, Kyle estava deprimido e desmotivado, e Theron pode confirmar isso. Layla diz que se um cara de repente fica motivado, o motivo só pode ser uma mulher e Liz fica chocada ao ouvir isso. Vê-la tão chocada e com ciúmes faz Layla retirar sua teoria, porque se Kyle chegar à segunda base com uma mulher, terá que ser com a de Lee. Bem, ela não entende isso e com ciúmes ela marcha direto até Kyle e agarra seu colarinho. Ela pergunta quem é com quem ela está brincando e começa a sacudi-lo violentamente. E no final, Kyle vomita seu café da manhã que era principalmente salada, a julgar pela cor. Mais tarde, ela prepara um almoço delicioso para se desculpar pela repentina explosão de ciúmes, e todos ficam felizes com isso. Agora que estão todos reunidos em um só lugar, Kyle decide perguntar quem tem influência suficiente para chamar a atenção de várias nações. Theron diz que qualquer rei pode fazer isso, e a mãe de Kyle diz que os sacerdotes de mais alto escalão da deusa da terra também têm grande influência. Layla pensa um pouco mais e diz que o herói Randolph, que derrotou o Rei Demônio há 300 anos, também é bastante respeitado, e todas as espécies humanoides irão ouvi-lo. Agora que Kyle obteve uma resposta sobre as pessoas mais influentes do continente, ele percebe que não pode se tornar um rei ou um sacerdote de alto escalão em 2 anos, mas pode se tornar um herói e então conseguir que os humanos se preparem para a guerra. Mais tarde naquela noite, Kyle está estudando sozinho em seu quarto quando Theron chega lá. Ele fica surpreso ao vê-lo rodeado de tantos livros e pergunta se ele tem certeza de se tornar um herói. Kyle diz que planeja trabalhar duro para isso e pergunta a Theron se ele tem alguma ideia que possa ajudar. Theron apenas pede que ele vá e mate o Lorde Demônio porque então ele será chamado de herói, mas Kyle lembra que Loki é o objetivo final. Theron então diz que um herói precisa de força para ser conhecido, mas Kyle acredita que o dinheiro é mais importante. Ele explica que um herói não recebe recompensas ou dinheiro por ajudar as pessoas, mas ainda precisa de dinheiro para viajar e manter seu equipamento. Theron entende o sentido de seu argumento e então Kyle diz a ele que a próxima coisa que um herói precisa é de conexão com as pessoas ricas e poderosas. O terceiro fator para ser um herói é a sorte, e Kyle diz que somente as pessoas que estão presentes nos lugares certos e na hora certa têm a chance de se levantar e se tornar um herói. Ele declara que está pronto para fazer qualquer coisa para se tornar um herói, e Theron diz que isso não é algo que um verdadeiro herói diria. Ele sente que Kyle realmente não quer se tornar o herói, e em vez disso, tornar-se o herói é apenas um trampolim para algum outro objetivo. Kyle diz a ele que ele está certo, mas apenas pede a Theron que confie nele sobre eles. Theron deseja-lhe boa sorte, mas Kyle planeja envolvê-lo em seus planos em breve. Ele então volta a trabalhar em sua estratégia para obter dinheiro, conexões e sorte. Logo, ele avisa Layla, que também é sua professora, que está partindo em viagem. Layla diz a ele que é uma boa ideia e pede que ele leve o filho também. Esse era o plano de Kyle o tempo todo, e enquanto ele agradece a mamãe musculosa por lhe dar permissão, Theron pergunta se ninguém vai pedir seu consentimento. Logo depois disso, Kyle conta a Lisa sobre seu plano de partir em uma viagem para a capital e além. Antes que ela possa dizer qualquer coisa, Kyle deixa claro que não vai levá-la junto, por mais que ela queira. Ela fica brava porque ele está levando Theron e não ela, quando ela também está treinando e é forte o suficiente. Kyle diz a ela que Bro está antes de O e depois diz que quer que ela fique em algum lugar seguro porque sua jornada será perigosa. Liz está prestes a dizer algo, mas desta vez Kyle a beija rapidamente, deixando-a completamente sem palavras. Ele promete que quando voltar, ela será a primeira pessoa que ele deseja ver. Lisa não pode dizer nada sobre isso e apenas pede que ele prometa que voltará para casa em segurança. Depois disso, eles vão ao mercado para fazer algumas compras antes que ele vá embora, e Liz percebe um lindo elfo ao longe.
Assim que Kyle vê seu perfil lateral, ele reconhece a elfa chamada Erza e caminha em direção a ela, ignorando completamente sua garota. Ele chega a Erza e se lembra de como ela era sua garota principal depois que ele perdeu Liz na vida passada. Ele se lembra de uma cena de seus momentos privados, quando ela lhe disse para chamá-la usando seu nome verdadeiro quando estivessem em particular. Mas Kyle acidentalmente a chama pelo nome verdadeiro em público. A elfa, que normalmente atende pelo nome de Erza, fica surpresa ao ouvir isso porque está conhecendo Kyle pela primeira vez. Ela está pronta para sacar sua arma e Kyle entra em pânico ao perceber o que acabou de fazer. Ele agarra a mão dela para impedi-la e então usa um feitiço para fazê-la dormir porque sabe seu nome verdadeiro. Ela adormece em seus braços e enquanto Kyle se pergunta como explicar as coisas para ela quando ela acordar, ele percebe que tem problemas maiores em mãos. Liz está parada atrás dele, furiosa de raiva porque pegou esse idiota traindo horas depois de terem se beijado pela primeira vez. Ele tenta explicar as coisas para ela, mas ela não está preparada para ouvir nada e declara que irá com ele na viagem para garantir que ele não saia enquanto ela o espera. De qualquer forma, Erza logo volta a si na casa de Kyle e ela está quase pronta para matá-lo. Ela pergunta como diabos ele sabe seu nome verdadeiro, porque só ela e seus pais sabem disso. Kyle não pode dizer a ela que ela mesma contará o nome para ele daqui a 4 anos, quando eles se apaixonarem, então ele apenas promete explicar tudo para ela mais tarde. Urza não está satisfeito com isso, então Kyle sugere que eles possam assinar um contrato que o impeça de usar o nome verdadeiro dela para o mal. Urza fica chocado porque os humanos normais também não sabem desse contrato, e ela pergunta a Kyle se ele está falando sério porque se ele quebrar o contrato, ele morrerá. Ele diz a ela que está falando sério, pronto para fechar um contrato imediatamente, mas ela diz que só poderá firmar o contrato na noite de lua cheia, que é daqui a alguns dias. Ela diz que ficará nesta cidade até então, mas Kylo a surpreende ao dizer que partirá em viagem no dia seguinte. Erza não tem escolha a não ser ir com ele, então Liz também vai junto para impedir que um elfo roube seu homem. Na manhã seguinte, quando Kylo e seu grupo estão prontos para ir embora, sua mãe fica emocionada e seu pai também está lá, mas Kylo quase não reconhece seu rosto porque ele nunca está por perto. Com isso, os 4 partem em sua jornada, e Kylo basicamente convence Urza a aceitar se juntar ao seu grupo. Ele diz que eles irão para a capital mais tarde porque primeiro ele quer ir para as montanhas Sungward, que contém a lendária masmorra da Rainha Mágica. Teron diz que é apenas uma lenda, mas Kyle puxa um mapa da masmorra, dizendo que a masmorra é real, e o mapa ainda aponta a localização da Sala do Tesouro. Tanto Teron quanto Liz começam a ter pena dele, pensando que alguém enganou Kyle, vendendo-lhe um mapa falso, e ele entende por que eles estão reagindo assim. Porém, quando Erza olha para o mapa e diz que ele é feito da casca da Árvore do Mundo usando uma tecnologia extinta há 2000 anos, o que significa que este mapa é real. Teron e Liz acreditam nela imediatamente, irritando Kyle, mas então comentam que a Sala do Tesouro é muito longe e levará muito tempo para alcançá-la. Kyle diz a eles para não se preocuparem porque ele tem um plano, e seu plano é apenas cavar um túnel para chegar mais rápido à Sala do Tesouro. Enquanto Kyle e Teron escavam, Erza se torna o capataz, ordenando-lhes que façam as coisas corretamente. Enquanto fazem uma pausa à noite, Lee já preparou o jantar para eles usando o urso que ela matou com as próprias mãos. Depois de alguns dias de escavação, eles estão quase chegando à Sala do Tesouro. Mas ao ver Kyle sozinho, Erza decide ter uma conversa séria com ele. Ela quer saber por que ele deseja tanto se tornar um herói e se isso está relacionado ao motivo pelo qual ele conhece seu verdadeiro nome. Enquanto Kyle se pergunta se deveria contar a verdade a ela, ele bate no fim da parede e abre o caminho para a Sala do Tesouro. Isso interrompe a conversa e ele diz a Urza para ligar para Teron e Liz imediatamente. Eles vão juntos para a Sala do Tesouro e a pilha de ouro imediatamente deixa Teron louco. Enquanto ele pula no tesouro e começa a gritar como um louco, Kyle avisa as meninas para não serem como ele. Imediatamente depois disso, ele decide deixar todos se ocuparem com o ouro e foge para uma sala secreta onde está o verdadeiro tesouro, que é a espada que ele usou em sua vida passada. A espada aparece diante dele na forma de um espírito humilde que o elogia por superar vários desafios e chegar aqui com segurança. Mas Kyle apenas cala a boca, dizendo que seus amigos irão ouvi-lo. O humilde o ataca, dizendo que ele precisa pagar o jantar para ela antes de ficar maluco. Ela pergunta se ele sabe quem ela é, e ele fecha a boca novamente, dizendo que sabe que ela é uma arma criada pela Rainha Mágica Sildônia, que governou o Reino Mágico de Zarlos durante seu auge. Ele também sabe que a espada contém uma parte do conhecimento e da consciência da rainha, e o espírito da espada pergunta como ele pode saber tudo isso. Kyle diz a ela que contará tudo em breve, mas agora ele precisa se apressar e enfrentar o desafio final.
O humilde decide jogar junto e retorna para a pedra preciosa no punho da Císpada. Em seguida, Kyle pega a espada e de repente a humilde usa suas habilidades para olhar em sua mente. Ela lê as memórias de sua vida passada e imediatamente aparece em sua forma humana novamente, perguntando se tudo isso era real. Kyle confirma que tudo foi real e que ele tem o coração do dragão divino com ele agora. A humilde Sildônia não consegue acreditar que a magia da viagem no tempo realmente exista, mas nesse momento os amigos de Kyle chegam lá procurando por ele. Ele diz a Sildônia para agir junto com ele porque ele não quer que seus amigos saibam sobre o passado ainda, e ela concorda relutantemente. Assim que Liz e outros chegam lá, Kyle começa a gritar sobre como conseguiu uma lendária espada inteligente chamada Sildônia, e logo o humilde se torna parte do grupo também. Enquanto come biscoitos feitos por Liz, Silo responde às perguntas dos amigos de Kyle. Ela diz a eles que faz parte da rainha mágica Sildônia, que a deixou dentro da espada para julgar as pessoas que vieram reivindicar seu tesouro. Ela então diz a Kyle que se ele não fosse digno de pegar seu tesouro, ela teria ativado a armadilha final, destruindo a masmorra e todos dentro dela. No entanto, ela lhe dá permissão para usar a espada por enquanto. Ela também diz a ele para levar a bolsa mágica que se conecta à sala do tesouro, para que ele possa sacar a quantia que precisar. Depois disso, eles vão para a capital, e Kyle diz que agora que eles têm dinheiro, eles deveriam comprar alguns equipamentos de boa qualidade e ir imediatamente para a loja de armas mais famosa da cidade. A recepcionista o cumprimenta friamente e pergunta se ele tem alguma indicação de clientes já estabelecidos, e Kyle de repente se lembra que esta loja é um pouco exclusiva e que novos clientes precisam depositar dinheiro antes de continuar. A recepcionista diz a ele que a taxa é de 10.000 moedas por pessoa, e Kyle simplesmente lhe dá 5 moedas de Zarel para cobrir as taxas de todos os seus amigos. A recepcionista rapidamente conduz o grupo para dentro, onde o dono da loja Fesbos cumprimenta. Sil imediatamente reconhece algumas armas feitas por um ferreiro famoso durante seu governo, e começa a tagarelar sobre como ela conhecia o armeiro pessoalmente, e ele nem era tão bom assim. Kyle fecha a boca dizendo a Fesba que a garota é muito imaginativa, e então eles distraem-se alguns petiscos. Kyle vai ver a melhor armadura que a loja tem. Fesba conta a ele sobre a armadura feita de couro de dragão e penas de fênix, explicando como ela é muito cara por causa dessas matérias-primas, mas Kyle decide comprá-la sem pechinchar. Ele diz a seus amigos para comprarem o que precisarem para a jornada que tem pela frente, e logo Liz compra um conjunto de manoplas, enquanto Urza compra um amuleto com uma pedra espiritual. Teran também compra uma armadura e começa a bater na recepcionista que foge pensando que é um canalha. Depois disso, Kyle pede a Fesba algumas pedras mágicas e ele mostra uma que contém magia de explosão armazenada dentro dela. Kyle decide pegá-lo, e então pede uma pedra mágica que será mais eficaz contra monstros semelhantes a répteis. O lojista traz uma pedra mágica da nevasca e Kyle diz que levará cada pedaço dela em estoque, junto com cada frasco de poção de cura. O pânico de Fesba continua aumentando enquanto Kyle continua adicionando coisas ao carrinho e vendo o pagamento integral na sua frente o deixa louco. De qualquer forma, depois da maratona de compras, Theron está preocupado com a possibilidade de começarem rumores desagradáveis sobre eles. Mas Kyle diz a ele que eles vão deixar a capital amanhã, então os rumores não importam. Theron entra em pânico ao ouvir isso e imediatamente decide ir aos bares para escolher algumas garotas, enquanto Liz e Erza decidem explorar a cidade juntas. Sil também quer comer todos os lanches que puder, mas Kyle a impede para discutir algo importante em particular. Assim que chegam a um quarto de hotel, Kyle pergunta a ela se o futuro pode realmente ser mudado, e Sil lhe dá a teoria sobre como ele veio para um universo diferente quando viajou para o passado. Ela diz que o futuro não será exatamente idêntico, mas os grandes eventos permanecerão os mesmos, como a grande invasão demoníaca daqui a 3 anos. Porém, o futuro pode ser mudado se eles fizerem um esforço, e isso é suficiente para Kyle. De repente, ele percebe que desde que veio a este mundo com o coração do dragão divino, a versão deste universo do mesmo ainda deveria estar com o Rei Demônio. Sil ouve suas preocupações e diz que tem uma teoria sobre isso. Ela diz que o feitiço proibido mais tabu funde almas para aumentar o poder mágico, e eles tentaram pesquisá-lo durante seu tempo, mas falharam terrivelmente. Ela então pede a Kyle que pense sobre o que aconteceu com a alma do Kyle deste mundo, porque ele obviamente veio de outro mundo. De repente, ele percebe que sua alma se fundiu com a alma do Kyle deste mundo, e Sil diz a ele que ele obteve a fusão de alma que os pesquisadores mais geniais de seu império não conseguiram alcançar. Kyle lembra que seu poder mágico aumentou muito antes e agora tudo faz sentido para ele. Ele pergunta a Sil se há algum efeito colateral na fusão de almas,
e ela diz que isso nunca foi feito antes, então ninguém sabe disso. Mais tarde, Liz e Erza dividem um quarto, e Liz vai para a cama primeiro, enquanto o elfo vilão se banha ao luar e bebe vinho. Ela começa a pensar em como essa curta viagem foi melhor do que ela esperava, e seus pensamentos acabam ficando presos em Kyle. Ela se pega sorrindo pensando nele, mas de repente ela percebe que eles tinham que fazer uma cerimônia especial esta noite porque é noite de lua cheia. Enquanto isso, Kyle está na floresta recuperando o fôlego depois de um intenso treino. Ele começa a conversar com Sil sobre o quão incrível a espada é e como outras espadas de Mithril que ele usou não têm chance contra ela. Sil diz a ele que esta espada não é feita de Mithril, mas antes que ela possa explicar, Erza chega correndo. Kyle pergunta por que ela está com tanta pressa, e ela o lembra que eles têm que fazer a aplicação do contrato na noite de lua cheia, para que ela possa proteger seu nome verdadeiro. Kyle também percebe que se esqueceu e diz que eles deveriam fazer isso em outra hora porque ele está muito cansado agora. Erza, porém, diz a ele que eles não podem atrasar o ritual por mais um mês porque seu verdadeiro nome está em jogo aqui. Ele relutantemente concorda, e então Erza começa a desenhar um complexo círculo mágico no chão. O ritual que eles vão fazer geralmente é feito quando dois elfos se casam, e eles oferecem um ao outro seus nomes verdadeiros enquanto prometem ficar juntos para o resto da vida. Quando ela ouviu Kylo sugerir isso a ela, seu coração acelerou e ela ainda não consegue acreditar que vai se submeter a rituais de casamento com alguém que conheceu há um mês. De qualquer forma, assim que ela termina o círculo mágico, ela acorda Kylo e diz a ele para entrar no círculo. Em seguida, ela ativa o círculo mágico para a aplicação do contrato, e Kylo se lembra da última vez que fizeram isso. Erza pergunta se ele jura não compartilhar seu nome verdadeiro ou usá-lo para o mal, e Kylo afirma. Ela diz que o contrato termina com isso, mas Kyle lembra que eles se beijaram da última vez, então ele a beija de repente. Erza aproveita o momento por um segundo inteiro antes de ficar confuso. Ela empurra Kyle para fora, chamando-o de molestador e perguntando como ele ousa beijá-la. Ele diz a ela que pensou que eles se beijaram para selar o acordo, mas Erza diz a ele que é apenas uma coisa de casamento. Kyle nervosamente diz a ela que eles deveriam considerar isso apenas um acidente infeliz nesse caso, e Erza ataca, atacando-o com magia de fogo. Na manhã seguinte, Kyle e Erza estão com sono por causa dos incidentes da noite anterior, e Theron está com sono porque estava tentando pegar garotas a noite toda, mas foi abatido por todas elas. Kyle o ignora e se vira para Erza, perguntando se ela vai viajar com eles mesmo depois de feita a aplicação do contrato, e ela responde que não tem escolha porque ele ainda não contou a ela como aprendeu o nome verdadeiro. Kyle fica feliz em ouvir isso, mas então Liz o tira de seu romântico de Lulu perguntando por que eles estão indo para a cidade de Arken. Kyle entra em pânico porque não pode contar a verdade a ela, então ele diz que Sil pode adivinhar vagamente o futuro, e ela disse a ele para ir para Arshen. Logo eles chegam à cidade e, coincidentemente, a princesa Mielna do Império Zurgis também está lá em alguns assuntos oficiais. As pessoas se reúnem para vê-la, e Kylo e seus amigos também se juntam à multidão. Enquanto Mielna conquista o coração de todos com sua bondade e graça, a atenção de Kylo está voltada para seu guarda-costas, Zentos, que foi um de seus amigos íntimos na vida passada. Zentos também percebe que ele está olhando para ele, mas ele não toma nenhuma atitude imediatamente. Enquanto isso, Sil pergunta a Kyle se esta é a princesa de quem ele falou antes, e ele afirma, dizendo que a princesa Mielna vai morrer daqui a 2 dias. Mais tarde, eles vão para seu quarto, onde Kyle diz a Sil que Mielna está aqui para prestar suas condolências às aldeias atacadas pelo monstro Hydra. Mas 2 dias depois, enquanto ela se dirige para uma aldeia próxima, o seu grupo será atacado pela Hydra, matando-a. Embora todos pensem que foi o infortúnio da gentil princesa, Kyle pensa que é resultado da estupidez de Milne, porque ela não deveria ter ido ao local onde um monstro atacava as pessoas. Sil diz que pode ser uma tentativa de assassinato também, e Kyle lembra que havia rumores de que o meio-irmão de Milne, o príncipe Carnos, estava por trás da tentativa de assassinato, mas eles nunca foram provados. Porém, ele desconfia do príncipe, porque ele está na cidade neste momento, mas ele não mostra a cara para ninguém porque é um perdedor que não sai do quarto como todos vocês. Bem, Kyle não se importa com os motivos porque a única coisa que ele quer é salvar a princesa e ser reconhecido como um herói desde o início de sua carreira. Kyle diz que, se quiser ser reconhecido como um herói, ele se precisa tornar isso realmente natural e orgânico quando correr para ajudá-la. Só então Theron chega na sala, dizendo que não conseguiu descobrir nada sobre a agenda da princesa Milne. Kyle pergunta por que ele estava investigando isso em primeiro lugar, e o romântico desesperado responde que quer salvar a princesa do perigo e inicia faíscas de romance entre eles.
Kyle fica desapontado consigo mesmo porque teve a mesma ideia que seu amigo idiota. Theron diz a ele para entrar na fila porque ele chamou Mielna primeiro, mas Kyle garante que ele já tem mais vadias do que pode aguentar. Ele revela que Mielna está realmente em perigo e mais uma vez usa a habilidade de profecia de Syl como fonte. Theron acredita completamente nele e declara que continuará seguindo a princesa. Ele está bastante confiante em suas habilidades para perseguir mulheres e Kyle espera que esse idiota não estrague seus planos. No dia seguinte, enquanto o comboio de Milne deixa a cidade, Kyle e seus amigos observam ansiosamente dos arbustos. As meninas se perguntam como podem seguir o comboio da princesa sem serem notadas para salvá-la do perigo que ela deveria correr, e Syl diz a elas que ela tem tudo sob controle. Ela imediatamente se transforma em um falcão, surpreendendo a todos. Ela explica que ela é apenas a pedra preciosa na espada de Kyle, e seu corpo é uma projeção feita com magia, então ela pode facilmente alterar sua forma. Ela então voa acima do comboio de Milne e Kyle e outros podem ver o que ela está vendo através da pedra preciosa na espada. Todos eles se distraem enquanto discutem como essa habilidade pode ser usada para a atividade favorita de todo pervertido. Syl diz para eles prestarem atenção nas filmagens porque as coisas começaram a ficar perigosas no comboio. Os motoristas de repente começaram a atacar os guardas e Kyle percebe que precisa se juntar à luta agora. Quando chega ao comboio, os motoristas derrotaram todos os guardas e iniciaram um ritual para invocar monstros. Assim que vem Kyle e sua tripulação, eles se preparam para lutar. Mas Kyle usa uma habilidade para aumentar sua velocidade e nocauteá-los antes que eles possam fazer qualquer coisa. Ele então amarra os traidores para que possam ser interrogados mais tarde. Enquanto isso, Theron verifica Milne e descobre que ela está viva, mas inconsciente. Kyle pede que ele fique com a princesa e a proteja quando de repente um monstro hiena o ataca. Ele rapidamente o corta, mas então um enorme bando de hienas cerca a carruagem. Kyle e as meninas fazem o possível para afastá-los, mas as hienas atacam os guardas inconscientes. Kyle pergunta a Theron se ele pode dirigir a carruagem para um local seguro, mas ele descobre que as rédeas foram cortadas e ele precisará amarrá-las com força. A situação já parece tensa, mas então a Hydra também começa a se aproximar deles. Kyle pode prever que ele os alcançará em breve com base em seus passos estrondosos, e ele diz a seus amigos que sua principal prioridade é manter a princesa segura. Ele pede a Theron e as meninas que tirem Milne do local enquanto ele fica para trás para lutar contra a Hydra. As meninas não gostam da ideia, mas Kyle garante que não está sendo imprudente e que realmente tem uma chance de derrotar o monstro. Urza decide confiar nele e então Kyle foge para enfrentar a Hydra. Syl pergunta se ele tem certeza de que pode derrotar sozinho um monstro tão poderoso, e Kyle diz que vai depender do número de cabeças porque quanto mais cabeças uma Hydra tiver, mais forte ela será. Ele está confiante de que pode derrubar uma Hydra de 3 cabeças, mas quando o monstro chega na sua frente, ele se esquece da matemática, e a única coisa que consegue dizer é que ela tem mais de 3 cabeças. Kyle Locke caga nas calças ao ver a Hydra de 8 cabeças, mas agora é tarde demais para correr e ele decide ir até o fim. Ele evita facilmente os ataques diretos das cabeças da Hydra, mas quando o monstro começa a respirar veneno, ele se protege com seu manto. O veneno mata imediatamente as plantas próximas, mas graças à armadura de alta qualidade, Kyle permanece completamente seguro. Ele então tira a pedra mágica da nevasca de sua bolsa e atira na Hydra, que para de se mover por causa do frio congelante. Em seguida, ele usa a pedra mágica da explosão para causar danos massivos ao monstro, criando uma abertura em seu corpo escamoso. Kyle então avança para aproveitar o ferimento superficial e bloqueia outra rodada de sopro venenoso usando seu manto. Ele corta uma cabeça da Hydra rapidamente, mas isso é tão útil quanto todas as mensagens de desculpas que enviei ao meu ex ontem à noite, porque a cabeça se regenera imediatamente. Ele ainda continua lutando usando a mesma estratégia estúpida de cortar as cabeças da Hydra que crescem novamente sem problemas. E então percebe que não tem mais pedras de nevasca. Apesar de seus ataques contínuos, a Hydra não parece nem um pouco mais fraca, e Kyle decide usar sua estratégia de final de jogo. Ele corre em direção à Hydra com sua habilidade de super velocidade, enquanto esconde uma pedra de explosão em sua mão. A Hydra não é rápida o suficiente para reagir a ele, e Kyle facilmente perfura seu peito. Ele alarga o buraco da ferida e então coloca um monte de pedras de explosão ativadas dentro do corpo da Hydra antes de ser atingido. De alguma forma, ele se levanta apesar de sofrer muitos sustos, e a Hydra começa a caminhar agressivamente em sua direção. No entanto, as pedras da explosão detonam todas de uma vez, explodindo a Hydra de 3 ângulos diferentes, como em algum programa de TV indiano.
Como resultado da poderosa explosão, o corpo da Hydra se espalha por todo lugar e Seal diz a Kyle que ele deveria ter feito isso antes para economizar algumas de suas pedras mágicas. Kyle responde que foi um último esforço e que ele não pode usar essa técnica arriscada em combate o tempo todo, mas está feliz por ter conseguido derrotar um monstro tão poderoso. Por outro lado, Ursa e outros também derrotaram os monstros e decidem apoiar Kyle imediatamente. Porém, ele volta naquele momento, dizendo que a Hydra era um adversário difícil, mas não era forte o suficiente para vencê-lo. As meninas ficam felizes em ouvir isso, mas no momento seguinte elas cerram o nariz e dizem a Kyle que ele fede a carne de Hydra queimada e que ele deveria tomar um banho antes de chegar perto delas. Kyle fica desanimado com isso porque esperava que suas garotas o elogiassem mais, mas mesmo assim ele toma banho. Enquanto isso, Theron ainda está trabalhando para tornar a carruagem utilizável, e a princesa e seus servos ainda estão inconscientes. Kyle pensa que eles foram envenenados, então pede às meninas que lhes deem um antídoto. Só então, Theron dá a ele uma bolsa que encontrou nas proximidades, e Kyle percebe que ela foi usada para invocar os monstros, o que significa que esta foi uma tentativa de assassinato feita para parecer um ataque de monstro. Acontece que o príncipe Cairnas estava realmente por trás da tentativa de assassinato e o guarda-costas de Mjolnir Zentos também está trabalhando com ele. Eles recebem a notícia da tentativa fracassada e Zentos decide enviar outro esquadrão para terminar o trabalho. De volta à floresta, já é noite quando Mjolnir lentamente recupera os sentidos e não consegue acreditar que ainda está viva. Erza pede que ela mantenha calma e Mjolnir diz que nunca pensou que iria acordar novamente. Ela pergunta a Kyle e seus amigos se eles o salvaram, e Theron imediatamente aparece para receber todo o crédito. Um soco de Liz rapidamente o nocauteia, e então Kyle se apresenta formalmente a Maelna, dizendo que eles são um grupo de aventureiros viajantes que avistaram seu comboio sob ataque e correram para ajudá-la. Só então, seu servo acorda e ela imediatamente fica entre Maelna e Kyle, tentando salvá-la de um estranho. Maelna garante a ela que Kyle e seus amigos o salvaram, para que possam confiar neles. Ela então se levanta para ver a situação lá fora e Kyle diz a ela que as coisas estão muito feias lá. No entanto, Maelna não se importa e assim que entra no campo de batalha, ela se torna uma pessoa completamente diferente. Ela começa a inspecionar os motoristas mortos e Kyle conta a ela como foram eles os que mataram os guardas quando ele chegou. Só então, Seal diz a ele que um esquadrão de cavaleiros reais está indo em direção a eles e Kyle transmite essa informação para Maelna. Ela entra em pânico ao ouvir isso e diz que eles precisam fugir imediatamente porque se os cavaleiros reais os encontrarem, eles matarão não só ela, mas Kyle e seus amigos também. Kyle pergunta por que as pessoas de seu próprio reino iriam querer matá-la, e ela responde que o homem que quer matá-la é Zentos. Kyle não consegue acreditar que Zentos faria algo assim, mas Mjolnir está confiante em sua afirmação. Ela então diz à sua empregada Arca para queimar todos os corpos da área para que os guardas reais percam algum tempo tentando localizá-la entre eles. Ela diz que eles precisam ganhar o máximo de tempo possível para escapar, e depois manda sua empregada dirigir a carruagem. Ela pede a Kyle e seu grupo para irem com ela para que ela possa explicar a situação, e Theron decide jogar a bolsa de invocação de monstros nas chamas também, pensando que um bando de monstros irá desacelerar ainda mais os cavaleiros. Enquanto isso, na carruagem, Kyle pergunta a Mjolnir Zentos, que é o comandante do 2º Batalhão de Cavaleiros Reais. É realmente quem está tentando matá-la. Mjolnir afirma isso e também diz que Zentos está trabalhando com seu meio-irmão, Cairnos. Embora Fakeron e Erza fiquem chocados ao saber da briga de família, Kylo ainda não consegue acreditar que Zentos tentaria matar a princesa. Ela diz a ele que ouviu isso diretamente da boca dele ontem. Ela explica que recebeu remédio para dormir em sua bebida, e quando ela estava adormecendo, lentamente, ela viu claramente Zentos e Carnaz, conversando sobre como ela não acordaria até a noite seguinte, mas então ela estaria dentro do estômago de um monstro. Mjolnir sempre soube que seu irmão queria matá-la, mas ela achava que ele era um covarde patético que não poderia fazer isso. No entanto, ela nunca pensou que Zentos daria as mãos a ele. Ela conta que normalmente sua escolha de guarda é o 5º Batalhão, formado inteiramente por mulheres, mas muitas vezes elas são convocadas à capital por causa de sua aparência grandiosa e elegante durante as cerimônias. É por isso que Zentos e seu batalhão se tornaram seus guardas nesta viagem. Kyle ainda acha difícil acreditar que Zentos agora é seu inimigo e diz a Maelna que ele já deve ter passado para o próximo plano, pois o anterior falhou. Ela concorda com ele, e então Kyle comenta que se Zentos conseguir matá-la, ele culpará seu partido pelo assassinato, tornando-os os vilões da história. Ele também percebe que Maelna compartilhou todos os detalhes com eles porque isso torna seu grupo uma ameaça para Zentos.
então eles não podem deixá-la sozinha agora. Mielna fica feliz em ver que ele é inteligente o suficiente para concretizar seu plano e diz que eles deveriam fazer o possível para sobreviver juntos. Ela promete recompensá-los assim que chegarem à capital com segurança, e Caio responde que eles não precisam de dinheiro ou status, e apenas honra e fama serão suficientes para satisfazê-los. Mielna então passa para a estratégia, dizendo que terá vantagem se jogar o jogo da espera. O 5º Batalhão está programado para chegar à cidade de Arshen no dia seguinte, e eles virão imediatamente procurá-la quando descobrirem que ela está desaparecida. Eles são tão fortes quanto o 2º Batalhão liderado por Zentos, e se surgir alguma comoção, prejudicará mais Zentos do que eles. Theron sugere que eles se escondam na aldeia próxima até que cheguem reforços, mas Caio diz que é uma ideia estúpida. Zentos provavelmente queimará toda a vila para matá-los, e isso colocará em risco mais pessoas inocentes, sem qualquer chance de sucesso. Ele sugere que eles voltem e cheguem a Arshen porque há milhares de pessoas e seus inimigos não podem matar todos eles. Além disso, assim se encontrarão com o 5º Batalhão mais rápido e juntos poderão vencer os Zentos. Milne diz que eles encontrarão os perseguidores se voltarem agora, e Kyle diz a ela que eles lidarão com eles quando os alcançarem. Primeiro, eles param para reabastecer seus suprimentos, e enquanto isso, Kylo envia Silo em uma missão de reconhecimento. Ela descobre que Zentos não é o que os cavaleiros e Kyle dizem, pois torna as coisas muito fáceis para eles. Mielna fica surpresa com as habilidades de sua espada inteligente e, em seguida, com a quantidade de pedras mágicas que seu grupo possui. Só então lhes dá a ela uma caixa cheia de poções de cura de primeira classe, dizendo-lhe para beber uma se ela se machucar. E Mielna fica ainda mais surpresa. Ela pergunta quem diabos são eles exatamente, e Kyle responde que eles são um bando de aspirantes a heróis. Por outro lado, Kainos está tendo um ataque de raiva porque Zentos falhou em sua missão de matar Mielna. Zentos, porém, garante calmamente que enviou seus homens para terminar o trabalho que os monstros não conseguiram fazer. Cairnos manda ele ir até lá e matar a princesa pessoalmente, mas Zentos lembra que quando o 5º Batalhão chegar à cidade e descobrir que Milne está desaparecido, eles irão interrogá-lo, o que ele não conseguirá fazer. Kiernas desiste ao ouvir isso e Zentos garante que desta vez não falhará em sua missão. De volta à floresta, os cavaleiros veem a carruagem de Milne vindo em sua direção, e o vice-capitão diz a seus homens para atirarem nos cavalos e fazê-los parar. Eles se posicionam e miram, quando de repente algumas pedras mágicas caem do céu bem na frente deles. Os cavaleiros nem percebem o que está acontecendo até que as explosões começam, e Sil continua jogando as pedras mágicas do céu. O vice-capitão diz a todos para retornarem à formação, mas então Kyle dirige a carruagem em sua direção. Ele rola para o lado para escapar enquanto diz a seus soldados para atirarem neles. E na carruagem, Erza e Teran ajudam Kyle a abrir caminho. Eles conseguem passar as noites sem nenhuma dificuldade. E assim que chegam à zona segura, eles bebem algumas poções de cura, agradecendo a Deus por serem podres de ricos. De repente, a carruagem para com um solavanco e eles saem para descobrir que conduzi-la através das linhas inimigas não era tão seguro quanto pensavam e quebraram uma roda. Sem ter como consertar, eles decidem seguir em frente a pé, e lhes conduz a princesa e sua assistência. Enquanto isso, Kylo diz a Erza que alguém precisa ficar para trás e impedir que os cavaleiros os alcancem. Caso contrário, ficarão encurralados nos portões da cidade. Erza diz a ele que é perigoso, mas Kylo responde que restam apenas 30 cavaleiros após seus ataques anteriores, e eles podem lidar com isso. Ela fica com raiva dele por pensar em arriscar sua vida novamente, mas Kylo diz a ela que não vai fazer isso desta vez. Ele diz a Theron para protelar os cavaleiros reais. Ele nem processa isso completamente antes de concordar. Logo, Kyle diz a Urza para lançar um feitiço de vento sobre eles para que possam se mover mais rápido. E só quando eles começam a fugir é que Theron percebe que os estão deixando. Ele pergunta para onde eles estão indo e Kyle diz para ele fazer o melhor. Ele entra em pânico ao perceber que foi deixado para trás de verdade, e logo os cavaleiros chegam lá. Porém, em vez de combatê-los, Theron agita a bandeira branca e se rende. Ele implora que poupem sua vida, dizendo que nem foi culpa dele e que tudo foi planejado por Kyle. Ele se oferece para dar o dinheiro que tem e até revelar a localização da masmorra onde o encontraram, mas o vice-capitão não parece interessado nisso. Seus soldados rapidamente descobrem que a carruagem está vazia e ele decide continuar perseguindo a princesa. Quanto a Teran, ele ordena que seus soldados se livrem dele. Ao ouvir isso, Teran de repente se agarra a ele, dizendo que está disposto a fazer qualquer coisa, até mesmo dar um Gluck Gluck 2000 a todos os cavaleiros aqui para salvar sua vida. Mas o vice-capitão fica furioso e decide acabar com ele sozinho.
Por outro lado, Erza está preocupada com Theron e acredita que os cavaleiros irão matá-lo. Kyle diz que também teria preferido que ninguém morresse, e Erza não consegue acreditar que ele está dizendo isso a sério. No entanto, Lee de repente percebe que eles não disseram a ela que Theron é na verdade o mais forte entre eles. De volta aos cavaleiros, um homem morreu, pois com certeza não é Theron. Em vez disso, ele matou o vice-capitão antes mesmo que ele pudesse atacá-lo. Ele então começa a cultivar aura no meio dos cavaleiros, dizendo que matar o cara maior é a maneira certa de começar uma batalha. Os cavaleiros ficam em estado de choque enquanto Kyle tira as luvas antes de tirar os anéis de treinamento e a pulseira que aumentam seu peso em 10 vezes. Ele se sente muito mais leve agora que suas restrições foram retiradas e conforme os cavaleiros o atacam, ele os derruba sem esforço. Ele então de repente joga uma pedra mágica nos cavalos, causando uma explosão que os assusta. Os cavalos fogem, deixando os cavaleiros presos e Theron fica satisfeito com isso. Ele mata mais alguns cavaleiros antes de perceber que já fez o suficiente. De repente, ele deixa cair a espada, dizendo-lhes que sua missão era desacelerá-los e não matar todos eles. Agora que seu líder está morto e seus cavalos fugiram, eles não conseguirão pegar a princesa, então é inútil continuarem lutando e arriscando suas vidas. Ele pede aos cavaleiros que saiam agora porque ele não quer matar mais ninguém, e eles decidem aceitar sua oferta porque sabem que não podem vencer. No entanto, ele estava apenas brincando com eles, e assim que os cavaleiros estavam de costas para ele, ele jogou algumas pedras mágicas de explosão para eliminá-los. Os que ainda estão vivos são mortos por seus ataques rápidos e impiedosos. Theron então se senta no meio do campo de batalha sangrento, exausto por agir como um tolo e matar 30 cavaleiros sozinho. Na cidade, Zentos perde a conexão com os cavaleiros e percebe que eles também falharam. Ele decide resolver o problema com as próprias mãos, e deixa alguns cavaleiros para proteger Karina enquanto ele segue sozinho para a floresta. Sil percebe que ele está cavalgando em direção a eles e avisa Kyle, mas Zentos percebe que ela o espiona. Ele a acerta com uma bola de energia, derrubando-a, e Sil diz que ele parece bastante poderoso e habilidoso. Tudo isso é suficiente para dizer a Kyle que Zentos está vindo em direção a eles, e ele interrompe seu grupo imediatamente. Ele diz a Liz e Erza para protegerem a princesa, e se as coisas não parecerem boas, eles deveriam imediatamente se virar e se encontrar com Theron. Mjolnir pergunta a Kyle se ele tem certeza de que pode lutar sozinho contra um dos cavaleiros mais fortes de seu reino, e ele responde que não queria lutar com ele. Mas agora parece não haver outra escolha. Mjolnir de repente começa a olhar para ele e pergunta por que ele fala como se conhecesse Zentos pessoalmente. Ela pergunta se foi realmente uma coincidência ele tê-la encontrado quando ela estava em perigo, mas depois decide que não é o momento certo para tais perguntas. Ela agradece a Kyle por lutar em seu nome e ele promete que retornará vitorioso. Logo chega o amanhecer e com isso Zentos chega ao local onde Kyle o espera. Ele desce do cavalo e caminha em sua direção, perguntando se ele quem está ajudando a princesa. Kyle afirma e pergunta por que ele está sozinho quando tem mais cavaleiros com ele. Zentos responde que não quer que mais de seus homens morram por algo que não lhes diz respeito quando ele é suficiente para terminar o trabalho. Em uma tentativa desesperada de não matá-lo, Kyle pede que Zentos se renda, prometendo que até pedirá perdão à princesa. Zentos acha essa afirmação absurda, e então Kyle pergunta por que ele tentou matar a princesa, porque dinheiro e status não conseguiram convencê-lo a traí-la. Zentos se recusa a responder suas perguntas e se posiciona, convencido de que vencerá rapidamente e então alcançará a princesa. Kyle assume a mesma postura e então os dois lançam feitiços para aumentar sua velocidade e força. Eles correm um contra o outro e Kyle evita o primeiro ataque de Zentos. No entanto, isso era apenas uma ilusão, e o verdadeiro Zentos estava escondido atrás disso, mas Kyle já sabia disso. Ele consegue se esquivar de seu próximo ataque e acertá-lo, arrancando um pedaço de seu escudo mágico. Zentos fica chocado com isso, porque ninguém conseguiu se esquivar de seu ataque na primeira luta. Mas ele não sabe que Kyle sabe tudo sobre seu estilo de luta porque aprendeu com ele em sua vida anterior. No entanto, depois de evitar o primeiro combo letal, Kyle rapidamente percebe que não é páreo para Zentos com sua força física atual. Ele é empurrado para trás rapidamente e Zentos começa a disparar rajadas de energia contra ele que o fazem perder o equilíbrio. Zentos decide matar, mas Kyle consegue pisar em sua espada e usar o impulso para fugir dele. Zentos fica ofendido por sua ação de chutar uma espada, mas Kyle diz a ele que aprendeu isso com seu mestre antes de jogar uma pedra mágica de explosão nele. No entanto, Zentos usa seus reflexos rápidos e acerta a pedra mágica de volta em sua direção, fazendo com que ele sofra dano. Ele então ataca Kyle rapidamente antes que ele possa recuperar totalmente o equilíbrio.
mas no confronto sua espada começa a rachar. Zentus recua percebendo que Kyle tem uma arma melhor que ele. E em resposta, Kyle mais uma vez pede que ele se renda porque não quer que ele morra. Zentus responde que a melhor maneira de fazer isso é morrer. Ele sabe que não pode perder mais tempo, então decide matar em seu próximo ataque. Ele se posiciona e solta uma aura aterrorizante, e Kyle se prepara para enfrentá-lo também. Zentus pergunta seu nome antes de trocarem golpes e Kyle se apresenta pedindo que ele lembre seu nome. Com isso, eles atacam um ao outro e Zentus consegue desviar o ataque de Kyle, deixando-o indefeso. Ele então o ataca com força total, mas sua espada se estilhaça porque atinge a armadura de Kyle, ou melhor, o coração do dragão divino. Zentus percebe que ele é quem está em desvantagem agora, e Kyle fortalece seu coração enquanto dá o golpe mortal em seu amigo. Ele o corta no peito e Zentus cai de joelhos, sangrando muito. Ele pergunta a Kyle se ele o deixou desviar sua espada para atraí-lo para esta posição, e Kyle responde que não. Zentus realmente o venceu em todos os aspectos, mas ele sabia que iria diretamente para o assassinato e estava preparado para comentários de que era um homem estranho, e então sussurrava que sentia muito antes de falecer. Com o coração pesado, Kyle pede desculpas a ele, dizendo que há coisas que ele deve proteger a todo custo, mesmo que isso signifique matar velhos amigos. Ele começa a chorar porque Zentus era uma daquelas coisas que ele queria proteger, mas agora é tarde para isso. De volta à cidade, Carinaz anda impacientemente pelo quarto, perguntando-se por que Zentus está demorando tanto. De repente, ele ouve alguém se aproximando e pensa que é Zentus, mas infelizmente para ele, é o comandante do 5º Batalhão, Kilrain, que ordena que suas meninas invadam a sala e prendam o príncipe. Querenas ordena que eles o deixem imediatamente, mas então Mila entra na sala e ele fica completamente em silêncio. Milna ordena que Kilrain prenda Carnas, interrogue-o e use a força se ele se recusar a cooperar com ela. Ela sai da sala com isso, e os gritos do príncipe bastardo se transformam em gritos quando as cavaleiras começam a espancá-lo. Uma vez fora da sala, Milne agradece a Kyle e seu grupo por ajudá-la a sobreviver a esta provação. Ela os leva ao Palácio Real para agradecê-los e recompensá-los adequadamente, e Theron e Syl imediatamente perdem todo o controle ao ver meninas e comida lá. Kyle pede desculpas pelo comportamento deles, mas Milna diz que não é grande coisa. Só então o rei chega lá e ela corre para dar a mão a ele sem jeito, em vez de abraçá-lo. Ela então apresenta a Kyle e seu grupo, e apenas Kyle tem boas maneiras para cumprimentar o rei adequadamente. No entanto, o rei diz-lhe que não há necessidade de formalidade aqui. Ele agradece ao grupo por salvar sua filha, então começa a se perguntar por que Zentus participaria de uma conspiração para matar Mielna. Ele diz a Kyle e seus amigos para não revelarem esse segredo a ninguém, e Kyle promete que eles não farão nada que prejudique seu país. Logo depois disso, uma falsa história oficial se espalha por todo o reino, afirmando que ambos estavam viajando para um território atingido por uma tragédia quando foram atacados por monstros perigosos. Os cavaleiros liderados por Zentus fizeram o possível para protegê-los, mas acabaram perdendo a vida e ficaram tão gravemente feridos que ainda está se recuperando em algum local secreto. A parte sobre Kyle resgatando Maelna é a única informação verdadeira revelada, e logo chega o dia de ele receber sua recompensa junto com seu grupo. Kyle recebe uma medalha de honra por salvar a princesa, e a multidão rapidamente o aceita como um novo herói. No entanto, o perigo para a vida de Milne ainda persiste porque o cérebro por trás do ataque não foi nem Carinna nem Zentus, mas o próprio rei. Esse mergulho tem ciúmes da filha porque ela é muito mais talentosa que ele em todos os aspectos, e quando ela se tornar rainha, tornará o país grande novamente, o que ele nunca conseguiria fazer. Ele teme não ser lembrado na história por causa dela, e não quer que isso aconteça. Enquanto o rei se pergunta o que ele pode fazer para matar Milne, Kyle entra em seu quarto, disfarçado de assassino. O rei entra em pânico ao vê-lo, mas Kyle rapidamente vai atrás dele e fecha a boca antes que ele possa gritar. Ele começa a falar sobre como recusou sua sugestão de ajudar os anões assim que a grande invasão começou, apenas para manter a supremacia diplomática. Sua decisão estúpida fez com que os anões perdessem e, como resultado, o exército demoníaco poderia facilmente entrar no coração do continente e conquistar outras nações. Kyle diz que ele não conseguia segurar sua estupidez contra ele. Mas antes, quando Zentus pediu desculpas ao rei em seu último suspiro, ele percebeu tudo. Kyle de repente empurra o rei para sua varanda com isso, dizendo que deveria ter sido óbvio desde o início que alguém tão leal como Zentus só atacaria Mielna se recebesse ordens diretas do rei. O rei está suando muito neste momento, mas ele ainda grita com Kyle perguntando que diferença isso faz para ele. Kyle começa a empurrá-lo contra a parede, dizendo que Maelna também pode ser uma conspiradora ser astuta, mas pelo menos é mais esperta do que o resto da família real junta.
O rei começa a lutar para fugir e consegue remover o disfarce de Kyle. Mas é tarde demais para isso porque ele é empurrado para a morte com isso. Os guardas entram em pânico ao encontrar seu cadáver e pensam que ele escorregou da varanda porque estava muito bêbado. Porém, para proteger sua imagem, a história oficial afirma que ele morreu de ataque cardíaco. A notícia chega rapidamente ao grupo de Kyle também, e Theron fica feliz que o rei tenha sobrevivido apenas o tempo suficiente para recompensá-los. Caso contrário, teriam que esperar muito para conseguir a medalha. Ele também está feliz porque Maelnas assumirá o trono em breve. Mas o que preocupa todo o grupo é que ela convocou Kyle para uma reunião privada antes de sua coroação. Na reunião, Maelna diz a Kyle que está noiva do príncipe Messer do Império Gargan, e ele fica chocado com a notícia. Mjolnir explica que o Império Zerges uma vez fez um acordo com o Império Gargan, e, em troca do território de Karen, ela foi prometida ao príncipe. Agora, ela planeja recusar formalmente o noivado porque os homens que decidiram isso foram tolos e nem se preocuparam em assinar o contrato. Além disso, o território de Karen não está oficialmente ligado ao combate, pelo que continuará a fazer parte do Império Zerges. Apesar disso. No entanto, Mjolnir quer que Kylo visite o governador de Karen e obtenha sua aprovação para cancelar o noivado antes que ela possa fazer qualquer coisa da sua parte. Este trabalho parece um fardo para Kyle e à noite ele não consegue parar de pensar nisso. Seal aparece ao lado dele, perguntando por que ele está tão preocupado, e ele diz a ela que está preocupado com a reação do Império Gargan. Ela responde que ele deveria estar mais preocupado com Karen porque parece que eles estão enfrentando alguns problemas próprios. Ela ressalta que o governador de Karen não compareceu ao funeral do rei, o que significa que algo mantém muito ocupado. Seal acha que esta é mais uma das táticas astutas de Mjolnir e espera que Kyle resolva o problema sem mandá-lo fazer isso. Ele se sente muito melhor ao ouvir isso porque isso o ajudará a melhorar sua reputação como herói e também porque ele quer ficar o mais longe possível de Mjolnir. No entanto, ele tem que encontrá-la uma vez antes de partir em missão e Mjolnir pede que ele se junte à Guarda Real e seu cavaleiro pessoal, porque ela o quer perto de seus 24 dias por semana. Kyle fica surpreso com seu flerte agressivo e diz a ela que tem outras coisas para fazer, mas se ela precisar dele, ele virá correndo. Mjolnir de repente diz a ele que ela estava apenas brincando e lhe deseja sorte em sua jornada. E Kyle faz birra assim que volta com seus amigos porque ele era Loki esperando que a princesa se interessasse por ele. De qualquer forma, ele conduz sua equipe de volta à loja de armas de elite dirigida pelo velho Fesba, que tem o prazer de fazer negócios com Kyle novamente. Ele o parabeniza pela medalha e lhe deseja mais conquistas no futuro. Quando Terão o interrompe e pergunta se sua espada já foi consertada, Fesba imediatamente lhe apresenta a espada, dizendo que contratou seu melhor artesão para trabalhar nela. Mas Theron pergunta se ele tem algo melhor. O lojista pede desculpas porque não tem nada parecido, mas promete usar seus contatos e encontrar uma espada melhor para ele. Kylo então pergunta se ele sabe algo sobre Karen porque eles irão para lá em seguida, e Fesba imediatamente diz que é um lugar desafiador. Ele diz que a Guilda dos Ferreiros administra toda a cidade e criou muitos problemas, o que também dificultou os negócios para eles. No entanto, ele afirma que as coisas começaram a melhorar um pouco desde que Karen se tornou parte dos Zerges. Kylo agradece pela informação, e então Fesba diz a Theron que talvez ele possa encontrar uma espada adequada para ele, e Karen porque tem uma longa e rica cultura de fabricação de armas. Com isso, Kylo e Theron se juntam às meninas e juntos partem em direção a Karen. Poucos dias depois, Kylo e seu grupo chegam à cidade-estado de Keren, que foi construída em uma montanha. Todos ficam surpresos ao ver isso e Lee se pergunta como eles poderiam construir uma cidade ao redor da montanha. De repente, Seal sai da espada, revelando que o povo de Karen não construiu a cidade ao redor da montanha, mas construiu a montanha ao redor da cidade. Isso faz ainda menos sentido do que o plano tarifário de Trump para o grupo, e Seal diz que a cidade foi construída como um posto avançado de defesa contra os demônios durante a Era Dourada da Magia. Mais tarde, eles encontraram enormes veios de minério sob a cidade e usaram magia para trazê-los à superfície, criando uma montanha no processo. Enquanto todos estão maravilhados com a magia antiga, um grupo de cavaleiros Wyverns pertencentes ao Império Gargan voa acima deles. Eles seguem direto para a cidade de Karen, e Theron espera que os cavaleiros Wyvern não tenham nada a ver com o problema pelo qual estão aqui. Eles entram na cidade e vão imediatamente à embaixada para conversar. O porteiro verifica seus documentos e entra em contato com o embaixador. E enquanto isso, Urza cobre os ouvidos porque há muitos anões na cidade e eles odeiam elfos. Logo, a embaixadora Miranda chega lá para recebê-los, e Kylo congela porque também a viu em sua vida passada.
Para acabar com o silêncio constrangedor entre eles, Liz empurra Kyle para frente e o criminoso usa isso como uma chance de agarrar a mão de Miranda e se apresentar. Ela educadamente diz a ele para segui-la para dentro, mas Kyle ainda não consegue acreditar que Miranda estava trabalhando como embaixadora do Império Zerdes antes de conhecê-lo. Uma vez lá dentro, Kyle mostra a Miranda a carta oficial de Maelna e ela verifica seu conteúdo. Ela diz que é típico de Maelna enviar um herói recém-estabelecido como seu mensageiro. Kyle pergunta se ela conhece a nova rainha e Miranda afirma, revelando que já foi sua professora de diplomacia. Ela então agradece a Kyle e amigos por salvar a vida de Milma e depois passa a trabalhar. Ela diz que o governador de Karen está gravemente doente e ninguém tem permissão para conhecê-lo. Ela tentou entrar em contato com ele várias vezes nos últimos meses, mas foi recusado. Kyle fica estressado ao ouvir isso. Mas Miranda avisa que o governador tem que encontrá-lo porque ele foi enviado aqui diretamente pela rainha. Miranda então leva o grupo de Kyle até a residência do governador e Theron decide ir ao mercado e encontrar algumas garotas bonitas que irão rejeitá-lo de qualquer maneira. Enquanto isso, Miranda faz uma parada em frente à embaixada de Gargan, dizendo a Kylo que se alguém de seu grupo tiver problemas lá, não poderá ajudá-lo. Só então, o antigo embaixador do Império Gargan chega lá, e sua mera presença é suficiente para deixar a mamãe Miranda inquieta. Em seguida, um cavaleiro alto e refinado se apresenta, apresentando-se como Uzar, o segundo mago da corte mais graduado do Império Gargan. Ele diz que vai se encontrar com o governador e Miranda o confronta, dizendo que ela deveria conhecer o governador primeiro porque Karen faz parte do Império Zerges. Os dois travam uma guerra fria, mas Miranda pede uma trégua, dizendo que eles deveriam ir juntos. Alzard concorda com isso e então se vira para Kyle, perguntando sobre ele. Ele se apresenta como mensageiro da rainha, e Alzard tem o prazer de conhecê-lo porque ouviu falar de suas ações heróicas. Não só isso, Alzard também conhece a mãe de Kyle porque eles estudaram magia juntos. Ele diz que é um prazer conhecer o filho de um velho amigo e estende a mão esquerda para um aperto de mão, mas Kyle aperta sem suspeitar. Logo, todo o grupo segue para a mansão do governador, mas o criado de lá se recusa a deixá-los entrar, afirmando que o governador ainda está muito doente. Miranda o ataca, dizendo que se o governador não se recuperar logo, terão que demiti-lo e nomear um novo, e o servo nervoso pode simplesmente concordar com ela. Vendo que não podem encontrar o governador, Alzard se despede primeiro, mas Miranda sabe que ele não ficará quieto. Ela tem certeza de que ele sabe que o noivado foi cancelado, e nesses casos o Império Gargan geralmente tenta ameaçar e intimidar outras pessoas. Ela decide nomear um novo governador que possa lidar com qualquer buraco que tente assediá-lo, e ela já tem o candidato ideal para isso, o melhor ferreiro de Cairn. Enquanto isso, Theron está vagando pela cidade porque não consegue encontrar uma garota bonita ou uma boa arma. De repente, ele ouve uma garota gritando e a encontra sendo assediada por um grupo de rapazes. Theron imediatamente dá um soco nos molestadores, mas acontece que a pessoa que ele salvou é um cara que parece uma garota. Theron enlouquece ao saber que não conseguiu diferenciar um cara de uma garota e decide deixar o pobre Femboy entregue ao seu destino. Porém, de repente, ele tem uma ideia e pergunta ao menino se ele tem uma irmã mais velha que seja tão fofa quanto ele. O menino afirma, e isso é motivo suficiente para Theron voltar a protegê-lo. E os bandidos ficam pasmos com os níveis de simulação que estão vendo. De qualquer forma, os bandidos o atacam, mas não é preciso nenhum esforço da parte de Theron para vencê-los. O cara agradece e depois se apresenta como Gol, um artífice que cria itens mágicos. Theron pergunta por que esses homens o estavam atacando, e Go responde que eles eram cobradores de dívidas. A princípio, Theron pensa que Go está sofrendo de algum problema familiar que o obriga a se endividar. Mas depois descobre que conseguiu que um homem rico investisse em seu projeto sem lhe avisar que levaria 10 anos para terminar, e por isso mandou os capangas atacá-lo. Theron Locke concorda com os cobradores de dívidas agora, mas ele realmente não se importa se poderá conhecer a irmã de Go e marcar pontos com ele. Nesse ponto, Go revela que sua irmã já é casada, e ele escondeu esse fato de propósito porque sabia que o Simp Lord não o salvaria de outra forma. Theron está completamente arrasado agora, e bate em Go quando ele tenta agir de maneira fofa depois de tudo isso. Do outro lado, Miranda vai até a residência do anão ferreiro Gazuz para convencê-lo a se tornar o novo governador, mas ele não se interessa por política e besteiras semelhantes. Miranda não consegue nem mesmo movê-lo de sua posição, e Kyle percebe por que ela quer que ele se torne governador em primeiro lugar. Só então Theron chega lá com Go, que acaba por ser filho de Gazuz. Go vê que Miranda está tentando convencer Gazuz de alguma coisa e sabe que como os dois são teimosos, isso vai demorar muito. Então ele convida todos para tomarem um chá enquanto isso.
Enquanto Go prepara o chá, Kylo e seus amigos olham em volta. Kylo comenta que Go parece mais humano do que anão, considerando que ele é filho de um anão, mas Go responde que ele é totalmente humano. Ele explica que sua mãe teve ele e sua irmã antes de se casar com Gazuz e ela morreu há alguns anos. A irmã dela também se casou recentemente, então são só ele e Go que moram aqui agora. De repente, ele percebe Terran segurando um frasco de supercola e diz para ele guardá-lo antes de trazer chá para todos. Enquanto Kyle tenta limpar a mesa, ele vê uma planta que o deixa chocado. E Go diz a ele que é uma antiga arma mágica que ele está tentando restaurar. Kylo se lembra claramente do golem gigante Hulkbuster com quem lutou em sua vida anterior, e agora ele percebe que foi Go quem o criou. Ele está realmente impressionado com isso porque os golems que Go criou alcançaram muito mais do que todos os soldados humanos combinados na guerra contra os demônios. A tecnologia para criar golems foi perdida quando o Império Zarro caiu, mas durante a parte final da Grande Invasão, protótipos foram implantados pelo Império Gargan e foram bastante úteis. Kyle imediatamente chama Sil para ajudar porque ela sabe o que há de melhor sobre os golems. Sil também está impressionada com os designs de Go porque eles são bastante precisos, e ela diz a Kyle que há uma grande chance de sucesso. Ele está emocionado ao ouvir isso porque se eles puderem começar a produzir golems em massa agora, eles terão uma chance muito maior de vencer quando a batalha com o demônio começar. Ele sobe em Go dizendo-lhe para construir esses golems o mais rápido possível, mas ele responde que levarão mais 10 anos. Kyle diz a ele para reduzir esse tempo por 1 ano e se ele precisar de fundos, ele estará coberto. Ele imediatamente despeja um saco cheio de moedas de Zarel e Go agradece, prometendo começar a trabalhar no projeto rapidamente. Kylo então pede que ele mantenha isso entre eles e Go diz que ele também tem outros clientes. Kylo diz a eles para devolverem o dinheiro imediatamente porque ele não precisa de nenhum outro Sugar Daddy. Go está feliz por ter conseguido o melhor investidor possível, mas Sil fica um pouco surpreso com o entusiasmo de Kylo. Por outro lado, as negociações fracassam e Miranda volta de mãos vazias. Ela diz a Gazuz que voltará, mas ele diz que não há necessidade. Miranda apenas faz beicinho e sai, e depois disso Kyle decide abordar o mestre ferreiro. Ele diz que precisa de uma espada brilhante para seu amigo, mas Gazuz simplesmente diz que não está aceitando nenhuma ordem no momento. No entanto, ele está lá para defender seu Sugar Daddy, quero dizer patrocinador, e ele pede a Gazuz que pelo menos o ouça. Gazuz decide ouvir o pedido do filho e se vira notando rapidamente os ouvidos de Erza. Ele diz a ela para relaxar porque ele não é racista, mas Terran intervém, dizendo que precisa de uma espada porque a atual não é boa o suficiente. Gazuz pode dizer que a espada foi feita por um ferreiro habilidoso a partir da bainha, e ele diz que poucos espadachins podem dizer honestamente que precisam de uma espada melhor. No entanto, Go também o defende, e então Terran diz que gostaria de uma espada como a de Kyle, se fosse possível. Kylo revela sua espada com isso, e Gazuz fica pasmo ao ver uma arma lendária diante de seus olhos. Ele viu outras grandes armas, mas apenas uma delas chegou perto disso. Ele diz que não pode fazer nada assim e pede que voltem mais tarde porque não tem mais vontade de conversar. Quando o grupo de Kyle sai de casa, eles começam a falar sobre a outra arma lendária que Gazuz mencionou, e Sils começa a ficar de mau humor, dizendo que nenhuma arma se compara a ela. Mais tarde, Kylo fala com Sil, dizendo que eles não conseguiram uma resposta de Gazuz, mas pelo menos o Golem foi um bom achado. Ele acha que na linha do tempo anterior, Goff não conseguiu fazê-las e teve que vender as plantas para cobrir sua dívida, e foi assim que elas acabaram nas mãos do Império Gargan. Ele sente que eles deveriam colaborar com o Império por causa de sua tecnologia avançada. Mas neste ponto, quando as relações entre eles e os Zergs não são tão boas, pode começar uma guerra. Na manhã seguinte, ele recebe a visita surpresa de Alzard que quer conversar com o filho de seu amigo. Ele convida ele e seus amigos para almoçar e depois para um passeio no topo dos Wyverns. E Kyle fica chocado porque as habilidades para montar Wyverns são um segredo de estado. Alzard diz a ele que foi a mãe genial de Kyle quem inventou essas técnicas para que ele pudesse vê-las. Ele fica nostálgico ao falar sobre ela e depois vai embora. E só então Sil sai dizendo que Elzard tem uma grande quantidade de magia e que algum dia poderá até ser capaz de lançar feitiços de grau especial. Mais tarde, Kyle vai jantar com ele e leva Miranda junto com ele, em vez de seus amigos incivilizados. Mas assim que se aproximam da sala de jantar, ele sente uma presença poderosa e maligna. Ele rapidamente corre para dentro da sala e encontra sangue espalhado por toda parte e um cadáver deitado sobre a mesa com uma mulher demônio parada na frente dele. Kyle grita com raiva com o demônio, plenamente consciente de que ele está enfrentando o maior inimigo dos humanos.
Ele acredita que poucos humanos da geração atual estão cientes de quão fortes são os demônios, e a maioria deles nem reconheceria um demônio se visse um. No entanto, ele pode dizer pelo chifre na cabeça da mulher e por sua aura ameaçadora que ela é um demônio. Ele próprio está bastante tenso porque ainda não está pronto para lutar contra um demônio, mas não tem muita escolha no assunto. A mulher demônio suspira antes de soltar suas garras e então ataca Kyle, que corre para enfrentá-la. Ele usa o braço como escudo para bloquear as garras dela, e então a atinge com uma explosão corporal mágica. O demônio dá alguns passos para trás como resultado do dano, mas enquanto Kyle a provoca com confiança, ele sabe que está em desvantagem. Ele não tem espada ou armadura e também não pode usar muita magia. Felizmente, os guardas chegam correndo para lá naquele momento, e assim que a mulher demônio os vê, ela foge. Kyle não consegue nem tentar impedi-la, mas ele está realmente curioso para saber por que um demônio fugiu só porque mais alguns humanos vieram até ela. De qualquer forma, ele volta sua atenção para o cadáver de Alzard e logo descobre que muitos soldados e funcionários da embaixada foram mortos, mas ninguém viu ou ouviu nada até mais tarde. Por outro lado, Go está aprendendo a ciência da criação do Golem com Sildonia, e ela está impressionada por ele ser tão inteligente na sua idade. Isso deixa Go curioso sobre a idade do humilde, mas antes que Scylla possa dizer qualquer coisa, Liz chega para convidar os dois para um chá. Enquanto tomam chá e lanches, Go pergunta sobre Kyle e Erza conta que ele foi almoçar com um homem importante do Império, mas como são um bando de brutos sem educação, ele não os levou junto. Enquanto isso, Theron continua suspirando porque ainda não recebeu uma resposta de Gazus sobre sua nova espada. De repente, ele tem uma ideia e pergunta a Go se ele ouviu falar de uma espada comparável à de Kyle que Gazus mencionou. Go acha que deve estar falando sobre a espada sagrada Rand que foi forjada em Karen há 2000 anos por um lendário ferreiro anão. Disse que o herói Randolph usou a espada para matar o Senhor Demônio de sua época e recebeu esse nome por causa do herói. Go diz que a espada aparentemente ainda está na cidade, e Theron fica muito animado ao ouvir isso. Go acredita que a espada provavelmente estará com o governador, e Theron começa a se tramar um plano maligno para colocar as mãos nela. Porém, Go avisa que a espada é um tesouro nacional e que ele não a conseguirá tão facilmente. Theron não o escuta, e em vez disso pergunta ao menino se ele tem algum inimigo real, diferente dos cobradores de dívidas que enfrentou ontem. Go não entende o que ele quer dizer, e Theron diz que a casa está cercada por 10 pessoas com intensa sede de sangue. Ele pode sentir que eles são fortes, então decide sair para lidar com eles. No entanto, ele sente que alguns deles podem passar por ele e diz às meninas para ficarem alertas. Assim que ele sai, Erza manda Go se esconder, mas ele quer ajudar. Sil diz a ele que eles estão fracos demais para ajudar alguém agora e diz a ele para segui-la. Do lado de fora, os bandidos se posicionam, mas quando estão prestes a abrir a porta, Theron a chuta com força total, nocauteando alguns deles. Ele então dá um tapinha no ombro do bandido mais próximo, dizendo que encontrou alguém que pode torturar até revelar quem o enviou para cá. O cara entra em pânico, mas Theron o nocauteia com um soco antes de mandar os demais fugirem se quiserem viver. No entanto, eles o atacam sem ouvir seus conselhos e Theron não fica muito feliz com isso. Enquanto isso, alguns bandidos entram sorrateiramente na casa onde Erza e Liz estão prontos para enfrentá-los. Erza percebe o veneno em suas facas e manda Liz tomar cuidado, que respira fundo para acalmar e depois mostra seu treinamento de boxe, nocauteando Balde rapidamente. Por outro lado, outro bandido ataca Erza, mas seu espírito da água bloqueia sua faca antes de prendê-lo em uma bolha d'água. Ele desmaia rapidamente e então Erza manda o espírito da água de volta. Depois disso, as meninas amarram os bandidos que derrubaram para interrogá-los mais tarde, e Go fica com medo delas porque não achou que seriam tão fortes. Só então, Theron também retorna com o bandido que capturou e inicia o processo de interrogatório. Ele pede diretamente ao bandido para revelar quem o enviou e qual era sua missão. Quando ele não responda, ele pede que ele coopere ou as duas mulheres atrás dele irão torturá-lo tanto que ele rezará pela morte. Erza e Liz ficam nervosos ao ouvir isso e Theron diz bandido que eles são especialistas certificados em tortura. Ele exalta Liz como a mulher que pode transformar qualquer coisa em um instrumento de tortura e Erza como a sádica que alimentará seu alvo com poções de cura quando ele estiver prestes a perder a consciência e sofrer por mais tempo. Theron então diz ao bandido que ele implorará pela morte, mas as meninas nem permitirão que ele morra. Porém, Theron declara que não é tão cruel quanto eles, então dará ao bandido uma chance de escapar com vida. Ele diz para ele aceitar a oferta antes que os outros dois rapazes se levantem, pois eles ficariam mais do que felizes em aproveitar a oportunidade para revelar tudo o que sabem em troca de suas vidas.
O bandido desiste e diz que sua missão era apenas sequestrar Go, e eles foram instruídos a matar qualquer um que estivesse em seu caminho. Go fica preocupado ao ouvir isso e comenta que ultimamente muita gente está desaparecida na cidade, mas ninguém sabe o motivo. Theron percebe que os casos estão interligados e pergunta ao bandido o que acontece com as pessoas que eles sequestram. Ele responde que eles simplesmente os deixaram em uma casa abandonada fora da cidade, e isso é o fim do seu trabalho. Theron comenta que eles devem ser uma gangue estúpidas para atacar as pessoas em plena luz do dia, e o bandido fica chateado com isso. Ele diz que eles geralmente são mais sorrateiros, mas como todos aqui são estranhos, eles pensaram que matá-los seria mais fácil do que esperar pela chance certa. Enquanto essa discussão acontece lá dentro, um demônio chega do lado de fora da casa e começa a atacar um poderoso ataque mágico. Theron nem percebe a princípio enquanto questiona o bandido, mas assim que sente o perigo, ele diz a todos para descerem. O bandido, porém, não tem esse luxo e é atingido a queima-roupa pelo poderoso ataque do demônio. Felizmente, todos os outros sobrevivem à explosão e Liz e Erza se preparam para perseguir o atacante. Theron manda eles desistirem, porque o adversário era muito forte, e eles não conseguem lidar com ele. Só então, Sil sai do esconderijo enquanto mastiga lanches, e diz a Theron que tem bom senso porque o inimigo que acabou de atacá-los era um demônio e eles não poderiam tê-lo derrotado mesmo se trabalhassem juntos. Mais tarde, eles se unem a Kyle e Miranda e ambas as partes se atualizam sobre o que aconteceu. Miranda diz que a situação é bastante sombria, porque embora esteja claro que um demônio matou Alzard, o Império Gargan vai aproveitar a oportunidade para pressioná-los. Provavelmente dirá que o Império Zerges está trabalhando com demônios e tentará intimidá-los diplomaticamente, e esse é apenas um dos seus problemas. Sil diz que como os demônios estão envolvidos neste caso, eles têm que ter muito cuidado porque se os demônios quiserem, podem destruir a cidade inteira sem muita dificuldade. Kyle também sabe disso e diz que antes de investigarem os demônios, eles deveriam aprender mais sobre os sequestros e descobrir se o governador tem algo a ver com eles. Miranda admite que sabe dos sequestros e também acha que o governador pode estar ligado a eles, mas ainda não consegue acreditar que ele colocaria em perigo os cidadãos de sua cidade. Enquanto discutem o assunto, um servo entra correndo, avisando que a mansão do governador se está em chamas. No momento em que Kyle e outros chegam lá, a mansão foi completamente queimada. E agora todos têm certeza de que alguém suspeito está por trás dela porque eles queriam encobrir seus rastros. Miranda avisa que não conseguiram encontrar o corpo do governador, o que fica ainda mais confuso porque ele estava doente demais para se mover. Liz pergunta se os demônios também fizeram isso, mas Kyle pensa que não são os demônios que estão por trás disso. Miranda também acredita que eles são fortes e orgulhosos demais para usar o incêndio criminoso como arma, e isso só deixa o governador como suspeito do incêndio. Ela diz que eles precisam encontrá-lo rapidamente e Kyle se lembra de como seu pensamento estratégico e experiência em lidar com logística fizeram dela uma figura-chave na guerra contra os demônios. Só então Go chega lá, preocupado com Gazus porque ele foi convocado pelo governador poucas horas antes do início do incêndio. Ele ainda está desaparecido e Kyle acha que o governador tentou se livrar de Gazus porque ele era candidato a próximo governador. Já Miranda enlouquece e cai no chão, culpando-se por essa situação porque indicou Gazus para ser o próximo governador. Ela começa a chorar enquanto se pergunta o que eles podem fazer agora, e Kyle não consegue entender por que ela está tão frenética. De repente, ele se lembra que na linha do tempo anterior, Miranda ficou bêbada uma vez e disse a ele que já teve um amante, mas ele morreu por causa dela, e ela desistiu completamente de suas emoções depois disso. Kyle fica pasmo ao perceber que Gazus e Miranda estão namorando, mas acontece que não é segredo, pois Go já sabe disso. Enquanto conta a Theron e outros sobre o relacionamento entre os dois, Kyle cuida da febril Miranda. Ele acha que esse foi o incidente mencionado por Miranda na vida passada, e tenta se lembrar de mais detalhes que possam ajudá-lo a salvar Gazus se ele ainda estiver vivo. Kyle de repente se lembra da bêbada Miranda resmungando algo sobre encontrar a passagem subterrânea cada vez mais cedo, e percebe que é a resposta que procura. Ele imediatamente veste sua armadura e sai, dizendo a Erza para ir com ele até a mansão do governador porque ele precisa da ajuda dela para encontrar algo. Teran decide se juntar a ele porque planeja encontrar a espada sagrada, e Liz também não pode ficar para trás. Kyle então pede a Go para cuidar de Miranda, enquanto eles tentam encontrar os segredos escondidos na passagem subterrânea. Logo, eles chegam aos escombros da mansão e Erza pergunta a Kyle o que ele quer que ela faça. Ele pede que ela convoque um espírito da terra para remover os escombros do campo e encontrar uma passagem subterrânea.
Erza se irrita ao ouvir isso porque convocar espíritos e mantê-los neste mundo exige muita mana, e os escombros estão espalhados por uma área tão grande que ela ficará sem mana antes mesmo de poder cobrir um décimo dela. Ela pergunta a Kyle se ele quer que ela desperdice sua energia em uma passagem subterrânea que pode nem estar lá, e ele afirma. Ele diz a ela que mana não é um problema porque ele tem dezenas de poções de mana para ela reabastecer. Erza perde alguns anos de sua vida ao ver as poções de mana porque elas têm um sabor absolutamente diabólico. Kyle implora que ela o ajude, porque ela pode ser a única pessoa que pode salvar Gazus da morte certa. Teron e Liz pedem que ela ajude também e Erza, a tarefa simples, desiste. Enquanto ela marcha para o campo de escombros com a caixa de poções de mana, Kyle pergunta a Teron se ele tem certeza de ter visto um demônio masculino antes. Teron afirma e Kyle fica preocupado, porque isso significa que há pelo menos 2 demônios em carne agora. Com isso, Erza e os outros continuam procurando a passagem subterrânea em meio aos escombros. Ela já bebeu muitas poções de mana quando de repente percebe algo estranho no chão. Ela faz algumas escavações e finalmente encontra a passagem subterrânea, para grande alívio de Kyle. O grupo segue para a passagem subterrânea e Kyle diz a todos para terem cuidado porque podem enfrentar os demônios à frente. Teron responde que o demônio masculino se sentia incrivelmente forte, quase tão forte quanto sua mãe quando ela falava sério. Kyle acha que é uma comparação adequada porque a mãe de Teran também é um verdadeiro monstro. Ele então diz às meninas que elas provavelmente não deveriam ir com elas porque Erza está exausta e Liz pode não ser capaz de lidar com um demônio. Liz o ataca e diz que as mulheres podem fazer tudo o que os homens podem. Erza concorda com ela, e Kyle percebe que não pode mandá-los embora nesse ritmo. Ele acha que com Teron aqui eles deveriam ficar bem, e mesmo que um demônio particularmente forte chegasse, ele deveria ser capaz de proteger as meninas. Só então Liz percebe uma porta no fim do túnel, e eles imediatamente correm em direção a ela. Eles entram em uma sala com um círculo mágico no chão e o cadáver seco de um homem no centro. Kyle entra em pânico ao ver isso porque isso lembra da cena assustadora que viu no castelo do Rei Demônio em sua vida anterior. Só então Silo aparece da espada e começa a examinar o círculo mágico e o cristal flutuando acima dele. Ela rapidamente determina que está sendo usado para conduzir uma cerimônia proibida para absorver o poder das pessoas e convertê-lo em mana. Todos ficam horrorizados ao ouvir isso, e então Kylo reconhece que o homem no centro do círculo mágico é o servo que conheceram outro dia. Do outro lado da sala há um monte de mortos, que eles percebem serem os sequestrados da cidade. Sil então percebe que a escala da magia não é muito grande, e o cristal que está sendo usado como catalisador explodirá em breve. Ela acha que isso destruirá toda a cidade da face da Terra, mas Kylo está mais interessado em saber que tipo de feitiço eles estão tentando lançar com tanto poder. Sil não tem uma resposta certa para essa pergunta, e antes que possa estudar mais o círculo mágico, ela percebe que alguém está se aproximando deles. Eles se escondem atrás de uma pedra quando os 2 demônios chegam lá, e parece que se estão no meio de um desentendimento sobre sua missão de coletar informações enquanto trabalham com um humano. O demônio feminino pergunta se era necessário matar todas as pessoas da embaixada e o demônio masculino responde que foi um pedido de seu colaborador humano para fazer isso. Ele garante que, embora tenha matado algumas pessoas, as vítimas não foram suficientes para criar grandes distúrbios. Ele então diz a ela que não importa se ela está chateada por eles terem que trabalhar com humanos, porque sua missão é obter um item que o Rei Demônio realmente deseja, e eles devem engolir seu orgulho para completar seu pedido. Ele então libera seus poderes e queima o corpo seco do servo, dizendo que isso é lixo suficiente por hoje. Os demônios então saem para tomar um pouco de ar fresco, e Kylo e seus amigos ficam bastante chocados com o que aprenderam. Eles decidem encontrar Gazus e o governador Bax antes de confrontá-los. Então vá mais fundo na passagem subterrânea e chega a uma sala luxuosa onde Gazus está amarrado. Eles correm para libertá-lo imediatamente, mas Lex Luthor do Walmart, que já ultrapassou seu prazo de validade, começa a gritar com eles. Ele pergunta quem diabos são eles e o que estão fazendo em sua caverna humana. Kylo percebe que ele é o governador, e Bax também percebe que eles são os mensageiros do Império Zerges. Ele diz que tanto o Jardim quanto o Império Zerges estão tentando controlar sua cidade, mas ele não vai deixar isso acontecer. Ele declara que irá protegê-lo a todo custo e Teran diz a ele que sacrificar seu próprio povo não conta exatamente como proteção. Kylo pergunta se algo vai acontecer com Karen e Gazus e responde que em breve suas mentes ficarão sem minerais. Bax entra em pânico com isso e pede a Gazus que não revele seus segredos. O ferreiro, porém, afirma que é tarde demais para esconder a verdade. Ele diz que assim que as minas acabarem, a cidade perderá valor.
Os ferreiros se dispersarão e Karen perderá sua autonomia e se tornará parte do Império Zerges. Bax Luther diz que não vai deixar isso acontecer, mas então começa a tossir loucamente. Sil percebe que tem no máximo 2 meses de vida, e Kyle pensa que os demônios se aproveitaram de sua fraqueza para virá-lo para o lado deles. Só então o demônio masculino chega lá, chamando Kyle de racista por pensar que os demônios manipulam humanos fracos. Ele diz que acabaram de oferecer um acordo ao antigo governador e ele aceitou. Ele diz que os demônios se ofereceram para realizar o ritual proibido que criaria mais minérios nas minas, e Kyle pergunta o que ele ganha em troca. O demônio responde que seu rei queria a espada sagrada Rand, que foi usada para derrotar um Lorde Demônio no passado. Todos ficam chocados ao saber que a espada sagrada está aqui e que o governador vai trocá-la com os demônios. Ele diz que sua missão inicial era apenas coletar informações, e começou com Karen porque esta cidade produz as melhores armas do continente humano. Assim que soube dos problemas que enfrentavam, procurou o governador e foi assim que fecharam o negócio. Só então o demônio feminino chega lá, dizendo ao parceiro que ele falou demais. Ele entra em pânico ao dizer a ela que vai simplesmente matar esses humanos, então não há problema. No entanto, Kyle desembainha sua espada e o desafia para lutar, garantindo-lhe que não perderá para ele. O demônio fica nervoso e se prepara para atacar, mas seu parceiro tenta impedi-lo porque eles precisam evitar brigas. Ela também o lembra que eles precisam pegar a espada sagrada, mas ele diz que eles podem simplesmente matar as testemunhas e correr para casa. Bax começa a caminhar em direção ao demônio, dizendo-lhe para cumprir sua promessa de ajudar a cidade. Mas Theron corre para detê-lo, pois ele precisa daquela espada sagrada mais do que qualquer outra pessoa. Kyle diz ao governador para desistir de seus sonhos de salvar a cidade, porque os demônios não vão ajudá-lo. Ele diz a ele que o catalisador deles está no limite e eles não podem controlá-lo para reviver as minas. O demônio fica impressionado com o fato de Kyle ter descoberto isso e diz que isso não importa agora, porque se livrar desta cidade também será uma boa recompensa pela missão. Bax fica furioso ao saber que foi enganado por demônios e os amaldiçoa, mas Theron o nocauteia e o entrega a Gasus. O demônio masculino então diz a seu parceiro para lidar com as 2 meninas enquanto ele lida com os 2 meninos. Mas Kyle quer que Theron apoie as meninas. No entanto, ele se recusa, dizendo que precisa descobrir algo sozinho antes disso, e deixa o campo de batalha. Kyle fica chateado com ele, mas decide lutar sozinho contra o demônio masculino, ciente de que será uma luta fácil. Enquanto isso, a demônio feminina diz a Liz e Erza para fugirem porque ela não quer matar nenhum humano. Eles acham que é uma armadilha, mas ela diz que não precisa prender alguém mais fraco que ela. Bem, Liz e Urza levam isso para o lado pessoal, e Liz ataca a garota demônio, apenas para ser expulsa instantaneamente. A garota demônio então ataca a Urza, que de alguma forma consegue se esquivar de seu ataque inicial e invocar um espírito de fogo. Ela ataca a garota demônio, mas ela facilmente evita tudo e dá um chute poderoso para derrubá-la também. Enquanto isso, Theron apenas observa tudo do lado de fora e Sil se junta a ele, perguntando se ele não planeja ajudar seus amigos. Acredita que a garota demônio não vai matar Erza ou Liz, então ele pode deixá-los gritar para aprender uma lição. Em vez disso, ele está mais curioso sobre um pequeno cubo vermelho que roubou do bolso do governador enquanto o ajudava antes. Examina e descobre que é um dispositivo mágico que pode ser usado para esconder outros itens mágicos. Theron diz a ela que quando o demônio mencionou a espada sagrada anteriormente, Bax olhou para trás e descobriu que estava escondendo a espada por perto. Sil fica impressionado com suas habilidades de observação e diz que sua teoria pode estar certa. Theron vai imediatamente ao assento do governador e quebra o cubo mágico, e a localização da espada torna-se visível. Enquanto isso, Kylo está lutando contra o Homem-Demônio. Ele está sendo empurrado para trás constantemente. Mas sem se incomodar com isso, Theron chega ao local de onde se pode sentir uma energia poderosa, e um pequeno pilar aparece do nada. Ele destrói o pilar com sua espada, revelando a espada sagrada Rand, e a pega declarando orgulhosamente que encontrou a espada sagrada. Todos olham para Theron imediatamente, mas felizmente seus amigos sabem exatamente como aproveitar essa oportunidade. Enquanto os demônios são distraídos por Theron, Kyle e as meninas atacam seus oponentes. Erza comanda seu espírito do fogo para atacar a garota demônio que bloqueia o sopro das chamas. Mas só então Liz ataca de perto. Embora o demônio pareça ter se esquivado do ataque surpresa, ela é arranhada pelo soco e começa a sangrar. Lisa e Erza agora estão confiantes de que podem vencer, mas a mamãe demônio está chateada. Ela decide se livrar dos dois quando de repente ouve os gritos de seu parceiro que está caído no chão após ser humilhado por Kyle. Acontece que ele nem está tão machucado, mas perdeu o chifre, que é considerado o orgulho dos demônios.
Caio pisa em seu orgulho, dizendo ao demônio que sabe que os demônios que perdem os chifres são considerados uma espécie inferior. Só então, Teran também se junta ao grupo gabando-se de como a espada sagrada se encaixa perfeitamente em suas mãos, e a demônio feminina pede que ele a entregue a ela. Ele apenas zomba da audácia dela e diz que deveria testar isso contra os demônios, mas Caio tem outro plano. Ele sugere que eles terminem a luta por enquanto e voltem para casa em segurança. Todos ficam chocados ao ouvir isso, mas Kyla explica que eles têm pessoas feridas ao seu lado e quer levá-los ao hospital em vez de lutar. Porém, ele também não quer deixar a luta incompleta, por isso sugere que retornem ao local 3 dias depois para um duelo. Se os demônios conseguirem vencer esse duelo, eles poderão pegar a espada sagrada e o chifre. Teron se recusa a apostar sua espada, mas Kyle o ignora como os termos e condições de um jogo. Ele diz que se os demônios perderem, eles terão que lhes dar todas as informações que tiverem sobre outros demônios que se infiltram no continente humano e suas descobertas. Ele garante ao demônio que eles lutarão um contra um e o provoca, perguntando se ele recusará um duelo contra um humano que ele considera inferior. O demônio aceita o desafio e abre um buraco na parede para sair com seu parceiro. Assim que os demônios vão embora, Kyle e outros também retornam para a cidade. Miranda corre para abraçar Gazuz assim que o vê, mas Kyle tem que continuar e interromper o reencontro emocionado. Ele pergunta o que está acontecendo com o governador Vax, e Gazuz diz que o velho nem sempre foi assim. Ele se importava com Karen e já foi um bom governador. Mas quando as coisas começaram a ficar difíceis para a cidade, ele enlouqueceu. Ele disse que Bax começou a seguir na direção errada por desespero, e quando Gazuz descobriu sobre os sequestros, tentou impedi-lo. No entanto, Bax disse-lhe para se juntar ao seu lado e até ameaçou matar Go e Miranda se ele falasse com alguém sobre eles. Por isso, Gazuz tentou se distanciar de todos, mas no final se envolveu na confusão do governador. Com esse assunto resolvido, Gazuz traz à tona a espada sagrada Rand, e Kyle pede que ele deixe Teran ficar com ela porque ele a encontrou. Gazuz recusa porque a espada é um tesouro nacional de Karen. Porém, Kyle lembra que eles salvaram sua vida, e antes disso, salvaram a vida de Go dos agressores, bem como a vida de Miranda do demônio da embaixada. Gazuz não está convencido disso, então Kyle decide melhorar sua oferta. Ele sabe que não há mais mítrio na mente de Karen e puxa um pedaço de minério de mítrio de alta qualidade para ele. Gazuz quase começa a babar ao ver o pedaço de metal raro, e Kyle diz que encontrou algumas ruínas antigas e o trouxe aqui porque queria um ferreiro habilidoso para criar armas usando-o. Ele então começa a vitrificar Gazuz, chamando-o de o maior ferreiro do continente que algum dia poderá forjar uma espada sagrada. Ele se oferece para fornecer a ele tanto mítrio quanto ele precisar para seus projetos, e diz que deveria ser o suficiente para compensar uma espada sagrada. Gazuz ainda não tem certeza, mas Miranda diz que a espada sagrada Rand nunca esteve oficialmente em Karen, então ele pode pegá-la, e Gazuz simplesmente concorda com ela. Depois disso, Kyle entrega ao mestre ferreiro uma planta e pede que ele faça um item para ele. Diz que pode terminar em 3 dias, mas Kyle quer em 2 dias porque ele terá um duelo depois disso. Gazuz o chama de um pé no saco, mas ainda assim segue para sua forja para concluir o projeto. Mais tarde naquela noite, Kyle encontra seus amigos e descobre que as meninas estão realmente motivadas para lutar contra o demônio feminino novamente porque ela basicamente as humilhou durante toda a luta. Teron, por outro lado, está desapontado porque não conseguiu usar a espada sagrada. Kyle diz a ele que eles terão outra chance porque primeiro eles precisam derrotar os demônios e obter informações deles. Teron diz a ele que os demônios estavam em um nível diferente e derrotá-los em um duelo, justo agora, pode ser fácil. Mas Kyle responde que pediu 3 dias de preparação apenas por esse motivo. No dia seguinte, Kyle e Silo voltam para a área subterrânea, e Silo sugere que ela drene o poder mágico armazenado no catalisador antes que ele exploda. No entanto, Kyle pergunta se ela pode transferir o poder para o coração do dragão divino, porque isso pode ser útil mais tarde. Sil gosta da ideia e diz que não será grande coisa, o que leva a Kyle à segunda pergunta. Ele pergunta a ela se é possível criar mais mítrio usando o feitiço de que os demônios estavam falando. Sil diz que isso não é possível, e o melhor cenário é usar magia para retirar o mitril das profundezas da Terra. No entanto, não há garantia de que funcione e mudaria a geografia da área o suficiente para destruir a cidade inteira. Com isso, ela começa a absorver o poder do catalisador no coração do dragão, e Kyle retorna para a cidade. Ele passa seu tempo acompanhando o treinamento de Uras e Lisa e visitando Gazuz para lembrá-lo do prazo. 2 dias se passam assim e na noite anterior ao duelo, Teron está roncando pacificamente. Mas isso dá dupla ansiedade a Sil.
Kyle diz a ela que é bom que Theron esteja relaxado porque eles podem precisar de sua ajuda para vencer os demônios amanhã. Ele diz que atualmente eles precisam de informações sobre demônios mais do que qualquer outra coisa, porque isso pode ajudá-los a vencer a guerra futura. No dia seguinte, Kyle e seus amigos seguem para a passagem subterrânea. Mas como o idiota esqueceu de especificar a hora do duelo antes, os demônios ainda não chegaram. As meninas decidem fazer uma pausa para o chá enquanto isso. E Kyle pergunta se elas têm algum plano sobre a luta com a mulher demônio. Enquanto eles falam sobre seus planos, os demônios chegam lá e Loki fica enojado ao vê-los arrepiados quando estão prestes a lutar contra inimigos muito mais fortes. Kyle tenta agir como um idiota total com migalhas de biscoito no rosto enquanto desafia os demônios. A demônio feminina pergunta se ele está tentando insultá-los, mas seu parceiro prescindeu com o passado e diz a ela que Kyle está apenas tentando fazê-los baixar a guarda agindo como um idiota. Bem, vendo que suas provocações não estão funcionando, Kyle decide ir direto ao assunto. Porém, antes de iniciar o duelo, ele diz ao demônio que eles deveriam ir para um lugar mais aberto porque duas lutas não podem acontecer ao mesmo tempo na caverna apertada. O demônio masculino concorda com sua sugestão, confiante de que destruirá completamente o humano, mesmo que tenha alguns truques na manga. Ele sai da caverna com Kyle, enquanto a demônio se prepara para lutar contra as garotas. Theron fica como testemunha dizendo à mulher demônio que ele lhe dará a espada se ela vencer. E Sil também está lá para alertar Kyle caso algo aconteça aqui. A demônio feminina diz que não quer lutar, mas se for pela espada sagrada, ela não vai ter misericórdia. Ela libera todo o seu poder porque desta vez não está subestimando Erza e Liz, e então pede que eles se rendam se quiserem viver. Quando eles não se rendem, ela imediatamente ataca Liz, forçando-a a se proteger contra a sua saraivada de socos. Conforme Liz se afasta da mulher demônio, Erza invoca seu espírito de fogo para atacá-la. A mulher demônio se esquiva facilmente e o ataque de fogo segue em direção a Liz, que se esconde atrás de um pilar de pedra para se proteger. A demônio feminina acha seu comportamento um pouco suspeito, mas ela decide lidar primeiro com o usuário de magia. Ela corre em direção a Erza, usando seu espírito de fogo como apoio para pular. No entanto, Erza usa um artefato para invocar um espírito da terra que bloqueia seu ataque e agarra sua mão. A mulher demônio não esperava por isso, e Liz aproveita a oportunidade para lançar um ataque surpresa contra ela. No entanto, o demônio consegue contra-atacar com um chute forte que mal atinge Liz, mas ainda a sacode. Enquanto Liz tenta voltar ao ritmo, a mulher demônio quebra a mão do espírito da terra e ataca Erza, derrubando-a. Sil comenta que o demônio é muito mais forte que as meninas e diz a Theron para ajudá-las. Mas ele acredita na verdadeira igualdade de gênero e diz que as mulheres deveriam enfrentar elas próprias os seus inimigos, em vez de confiarem nos homens. Além disso, ele comenta que a situação não é tão ruim porque Erza e Liz ainda acham que podem vencer. A mulher demônio os ataca novamente e Erza invoca outro espírito da terra. O demônio diz que vai destruir o espírito, mas só então Liz chuta os espíritos para trás, enviando um enorme bloco de pedra em direção ao demônio feminino que a pega de surpresa. Antes mesmo que ela possa processar que as meninas usam o espírito da terra como isca e arma, Liz dá outro soco poderoso, quebrando a rocha atingindo seu estômago. Furiosa, ela avança para terminar a luta, mas Liz permanece em seu lugar até o último momento antes de dar outro soco devastador em sua barriga, forçando o demônio a ficar de joelhos. Ao mesmo tempo, Kyle e o demônio masculino chegam a uma sala isolada para iniciar o duelo, e o demônio suspeita de uma armadilha à sua espera. Por outro lado, a luta entre a mamãe demônio e as meninas ainda não acabou. Apesar de estar ferida, o demônio feminino ataca Liz, quase arrancando seus olhos, mas Liz se esquiva do ataque e desfere um golpe mortal no corpo, forçando-a a recuar. Ela então se afasta, deixando Erza atingir a senhora demônio com o ataque mais poderoso de seu espírito de fogo. Enquanto o demônio é envolto em chamas, Liz e Urza comemoram sua vitória e voltam para seus amigos. No entanto, a demônio feminina ainda não está morta, e ela fica no meio das chamas cultivando a aura, esperando a chance certa para atacar. Porém, antes de iniciar o segundo round da luta, ela quer saber como Liz se esquivou de seu ataque, pois ela é muito mais rápida que qualquer humano. Liz pensa sobre isso por um segundo e então chama a mulher demônio de pônei de um truque. Ela explica que seus movimentos são realmente diretos e fáceis de prever. Erza concorda e diz que ela lutava melhor quando se segurava. As meninas dizem ao demônio que talvez esta seja a primeira vez que ela coloca sua vida em risco, o que significa que ela não tem experiência em combate. Eles acrescentam que ela parece muito séria na vida real, e isso se reflete em seu estilo de luta, o que a torna fácil de ler. A mulher demônio fica muito envergonhada com isso, mas percebe que as meninas não estão mentindo.
Então, quando lhe dizem para se preparar para o segundo round, ela simplesmente admite que perdeu. Erza e Liz ficam confusas com isso, e o demônio diz a eles que ela não tem medo de perder ou morrer, mas o Lorde Demônio ordenou que ela voltasse viva. Agora que ela perdeu uma vez, ela não pode correr o risco de lutar contra eles novamente, porque isso pode acabar com sua morte. Ela se rende a eles, mesmo que isso destrua seu orgulho, e pergunta o que ela deve fazer agora. Urza e Liz estão sem ideias e se perguntam se deveriam simplesmente deixar a demônio ir, porque ela não parece que vai criar problemas. No entanto, Theron grita com eles por trás e pergunta se eles são realmente estúpidos o suficiente para deixar um demônio escapar. As meninas entendem isso, mas Liz continua dizendo que só Theron pode ter o coração tão frio a ponto de matar um inimigo que já se rendeu. Ele fica chateado com ela por isso, mas Erza ignora os dois e lembra que Kyle queria algumas informações dela sobre os espiões demoníacos. A demônio feminina diz a eles que ela e seu parceiro foram os únicos enviados pelo Lorde Demônio, e se alguém veio sozinho para o território humano, ela não tem ideia disso. As meninas não sabem mais o que perguntar agora, e o demônio diz que, se algum deles fosse homem, ela teria dormido com ele para pagar a pena de perder a luta. As meninas ficam nervosas ao ouvir isso, então a mulher demônio diz que talvez ela possa dormir com Kyle no lugar delas. Bem, nem Liz nem Erza aceitam isso, e eles dizem ao demônio para se perder imediatamente. Ela começa a se afastar, mas para no meio do caminho, perguntando às meninas se elas gostariam de pelo menos se apresentar antes de se separarem. Liz e Erza se apresentam, então a mulher demônio lhes diz que seu nome é Yulaga. Yulaga vai embora com isso, e Sil a acha bastante educada para um demônio. No entanto, quando ela começa a tagarelar sobre os demônios de sua idade, ela descobre que ele está fazendo seu assento. Ele está correndo em direção a Yulaga com a espada desembainhada, dizendo a ela para deixá-lo testar sua arma nela. Por outro lado, antes de a luta de Kyle começar, o demônio masculino pergunta onde está seu chifre. Kyle mostra a ele que está carregando a buzina com ele e que pode pegá-la se vencer. O demônio fica satisfeito ao ver isso e se prepara para lutar. Kyle decide se aproximar dele e terminar a luta antes que o demônio tenha a chance de enviar spam para seus ataques mágicos. Ele aumenta suas habilidades físicas e avança, mas o demônio não se move. Em vez disso, ele usa o braço para bloquear a espada de Kyle e mantê-lo no lugar para que ele possa acertá-lo de perto. Kyle consegue se esquivar do impacto total do ataque de alguma forma, mas ainda sofre sérios danos. Ele percebe que o demônio está usando todo o seu poder desta vez e não pode vencer com uma estratégia que preparou anteriormente. O demônio percebe que Kyle está tendo dúvidas e declara com orgulho que matou incontáveis humanos como ele na guerra anterior entre demônios e humanos. Ele então começa a enviar spam com seus orbes mágicos para Kyle, que só consegue evitá-los. Ele ainda é atingido por alguns dos ataques e decide arriscar tudo para diminuir a distância entre eles. Porém, o demônio simplesmente usa a força a seu favor e o empurra contra a parede da caverna. Enquanto ele caminha em direção a Kyle para acabar com ele, Kyle de repente tem uma ideia. Ele tira o chifre do demônio, ameaçando quebrá-lo se ele se mover. O demônio diz que valoriza seu chifre, mas não o suficiente para sacrificar sua vida por ele. Mas Kyle pensa que ele está blefando. Ele chama seu blefe, jogando a buzina para o alto, e enquanto o demônio está distraído com ela, ele tenta esfaqueá-lo e empurrá-lo para o outro canto da sala. No entanto, ele errou o corpo do demônio completamente de propósito porque tinha outro plano em mente. De repente, a parede atrás deles desaba e o demônio quase é empurrado para um rio de lava. Sem perder o ritmo, Kyle o ataca por trás, mas o demônio consegue escapar de seu ataque e empurrá-lo para trás com seus ataques. Ele ainda consegue desarmar Kyle e diz a ele que não importa o quão bom ele seja, um humano não pode vencer um demônio. Ele prepara uma enorme bola mágica para acabar com ele, mas então Kyle de repente tira uma garrafa de Digiserum do bolso e a joga no demônio. A princípio, o demônio nem percebe o que está acontecendo, mas depois se vê incapaz de mover a mão. Acontece que o Digiserum era na verdade uma super cola, e agora o demônio não consegue se mover de seu lugar. Mas isso não é tudo. Kylo tem outra surpresa preparada para ele, e coincidentemente, ela está escondida atrás do monte em que ele está apoiado. Ele pega uma corrente e a puxa para fora da lava antes de balançá-la em direção ao demônio. O demônio grita de dor enquanto a corrente vermelha e quente do Cavaleiro Fantasma aperta seu corpo, mas ele ainda está confiante de que pode rompê-la com magia. No entanto, Kyle diz a ele que a magia não funcionará contra a corrente porque ela é feita de mithril. O demônio fica pasmo ao ouvir isso, mas então Kyle aponta sua espada para ele e pede que ele responda a todas as suas perguntas. O demônio se rende e diz a Kyle para fazer suas perguntas. Primeiro, Kyle pergunta se o atual rei demônio realmente quer paz com os humanos.
O demônio afirma dizendo que o atual Senhor Demônio é Ruiza, filha do Rei Demônio anterior. Ela teve algumas interações com humanos durante a guerra anterior e não os odeia tanto. Enquanto isso, um inseto invisível está perambulando pela sala. Mas o demônio percebe e fica de olho em seu movimento enquanto responde às perguntas de Kyle. Kyle pergunta a ele se não há demônios contra ela, e o demônio responde que há muitos demônios que querem a guerra, e foram eles que forçaram Ruiz a enviá-los para cá. Kyle então pergunta se os demônios da facção pró-guerra estão tentando derrubar o atual Lorde Demônio, e ele responde que Ruiza é incrivelmente poderosa e derrotá-la não será fácil para ninguém. Quanto à sua pergunta final, Kyle pergunta ao demônio se ele conheceu um demônio de asas negras sem chifres que é candidato a se tornar o próximo Rei Demônio. O demônio responde que ninguém aceitaria um demônio sem chifres como rei. E além disso, ele não conhece nenhum demônio de asas negras poderoso o suficiente para ser candidato. Kyle ouviu tudo e decide que o demônio não é mais útil para ele. Ele decide acabar com ele, mas o demônio implora que ele pare, oferecendo-se para marcar um encontro entre ele e Ruiza, para que ele possa falar diretamente com ela. Kyle gosta da oferta e abaixa a espada, mas o demônio não planeja cooperar com ele de verdade. Ele comanda seu inseto invisível para atacá-lo por trás, mas Kyle corta em dois sem sequer olhar para ele. Ele conta ao demônio que estava encarando o inseto com tanta intensidade que nem precisou se virar para atacá-lo. Kyle sabe que o demônio pode criar esses insetos invisíveis chamados insetos assassinos para lançar ataques furtivos contra seus inimigos, matando-os sem deixar rastros. O demônio fica chocado com isso e pergunta como ele sabe sobre seu poder, e Kyle o surpreende ainda mais ao revelar que ele até sabe seu nome. Ele diz ao demônio chamado Garnias que eles já se conheceram, e ele fica completamente perplexo com isso. Ele não entende o que está acontecendo, e Kyle diz que em sua vida anterior sentiu um medo estranho ao enfrentá-lo porque era extremamente leal ao Rei Demônio. Nesta vida, ele não consegue sentir essa lealdade, e isso torna Garnias muito menos assustador. Kyle então o chuta na lava abaixo, dizendo que Garnias matou muitos de seus amigos na guerra. Mas foi ele quem eles capturaram e torturaram para descobrir a localização do castelo do Lorde Demônio. Kyle diz que sem ele, eles não teriam conseguido a tentativa de suicídio, mas Garnias não dá ouvidos a tudo isso e continua xingando-o. No entanto, ele não tem pontos suficientes em suas estatísticas de defesa para suportar a lava por muito tempo e logo se afoga na lava, ficando em silêncio para sempre. Enquanto isso, o ataque de Theron não atinge Yulaga, e em vez disso, ele mata um inseto assassino enviado atrás dela por Garnias. As meninas vêm correndo até lá, atacando por tentar matar um oponente desarmado. Mas Theron diz a eles que ele realmente salvou a vida dela. Syl examina os restos do inseto assassino e percebe que o demônio masculino o enviou atrás de Yuliga. Ela concorda com ela, pensando que ele queria silenciá-la para que ela não pudesse contar ao Lorde Demônio ou a qualquer outra pessoa que ele perdeu seu chifre para um humano. Enquanto todos se unem por causa de seu ódio por Garnias, Liz elogia Theron, dizendo que apesar de sua aparência ele na verdade é um cara legal. Theron engole esse elogio, mas a verdade é que ele estava realmente tentando matar Yulika e mudou de alvo instintivamente ao sentir a presença do inseto. Yulika, porém, acredita que ele queria salvá-la e diz que lhe deve uma. Theron imediatamente tenta saldar essa dívida convidando-a para o Netflix e relaxando, mas Liz lhe dá uma cotovelada forte para calá-lo. Yulika apenas zomba disso e vai embora, dizendo a todos que ela se lembrará deles mesmo que nunca mais se encontrem. As garotas começam a falar sobre como Yuliga provavelmente ficará muito mais forte se encontrarem no futuro, mas Theron está se perguntando sobre a ordem de Kyle de não deixar o demônio feminino sair vivo. No entanto, ele não pode simplesmente ir atrás dela e matá-la depois que todos pensam que ele a salvou uma vez, então ele decide inventar uma desculpa para pacificar Kyle mais tarde. No dia seguinte, enquanto Theron balança sua nova espada para se acostumar, Kyle de repente pergunta o que ele acha dos demônios. Theron responde que eles não pareciam tão aterrorizantes quanto as histórias os fazem parecer, embora fossem mais fortes do que a maioria dos humanos que ele já conheceu. Ele sente que eles não são tão diferentes dos humanos e Kyle responde que pensa o mesmo. Ele começa a se perguntar se esta é uma das razões pelas quais Theron deixou a mulher demônio ir. Ontem, quando descobriu que Theron deixou Yuliga ir embora, apesar de suas instruções para acabar com ela, ele ficou realmente furioso. No entanto, agora ele tem certeza de que ela não era uma pessoa má ou uma ameaça para eles, porque Theron não a teria deixado ir nesse caso. Enquanto Kyle pensa em como a paz temporária mudou tanto os humanos quanto os demônios, as meninas vão até lá.
ele está preocupado com os ferimentos causados pela briga com Yulaga e as meninas ficam envergonhadas ao dizerem que estão completamente bem. Depois disso, Kyle vai para a casa de Go junto com Sil. Enquanto vai conversar com Gazus, Go pede acessar ele porque ele tem algo importante para discutir com ela. Kyle verifica Gazus, que se recuperou dos incidentes da semana passada. Gazus sabe que Kyle deixará a cidade no dia seguinte, então preparou presentes de despedida com antecedência. Kyle fica surpreso ao ver bainhas de espada para ele e Terran, e Gazus diz que elas são feitas de mithril para que possam segurar perfeitamente suas espadas sagradas. Por outro lado, Go pede a Sil que fique com ele para sempre, e ele não está falando apenas sobre aprender tecnologia mágica com ela. Porém, Sil não entende que o menino gosta dela e diz a ele que ele pode acabar com os golems sozinho. Ela diz que pertence a Kyle e tem que ir aonde ele for, e isso parte o coração de Go porque esse idiota não sabe que Sil é um espírito de espada. Quando Kyle chega lá e leva Sil embora, Go o amaldiçoa por levar embora o humilde quando ele já tem Urza e Liz. Depois disso, Kyle vai ao encontro de Miranda e descobre que o governador expirou há alguns dias. Ele confessou tudo sobre os sequestros em seu leito de morte, para que os problemas de sua cidade fossem resolvidos. Mas Miranda está preocupada com um problema maior, que é o massacre na embaixada de Gargan. Kyle também sabe disso, e Miranda diz que Gargan certamente culpará o Império Zerges pelo massacre. E como a rainha Maelna também está cancelando seu noivado ao mesmo tempo, eles certamente tomarão algumas medidas hostis. Porém, Miranda acredita que eles conseguirão de alguma forma porque Gazus aceitou oficialmente a oferta para se tornar governador de Karen, mas com a condição de que possa trabalhar como ferreiro o quanto quiser. Depois disso, Kyle de repente se torna um detetive e pergunta a Miranda se ela estava por trás dos problemas relacionados às dívidas que Go estava enfrentando recentemente. Ela fica surpresa com a acusação, mas Kyle explica seu raciocínio. Como Gazus estava se distanciando dela por causa das ameaças de Bex, ela ficou impaciente e decidiu usar Go como ferramenta para se aproximar dele novamente. Ela deixou algumas pessoas suspeitas emprestarem dinheiro para ele e então esperou que eles atacassem Go para que ela pudesse salvá-lo e conquistar Gazus. Miranda está em frangalhos porque a teoria de Kyle está correta, mas felizmente ele não tem nenhuma prova. Ela está feliz por ele não poder arruinar seu relacionamento ou reputação, mas Kyle também não tem intenção de fazer isso. Ele diz a Miranda que se ela se sentir culpada por suas ações e quiser fazer as pazes, ela deve manter o projeto de restauração do Golem de Go em segredo de todos, incluindo o Império Zerges. Miranda fica surpresa com essa exigência, mas rapidamente concorda, e Kyle fica feliz em ouvir isso. No entanto, ela não tem certeza se terá sucesso em seu projeto. Mas Kyle diz a ela que investiu em seu projeto porque está confiante nas habilidades de Go. Miranda diz que, caso Go tenha sucesso, os golems se tornarão um grande acréscimo à força de seu país e ela terá que relatar isso eventualmente. Kyle também entende esse ponto e pede a ela que mantenha isso em segredo até que Go consiga criar um protótipo funcional, o que deve ser feito nos próximos 3 anos. E depois disso, não haverá necessidade de esconder os golems. Miranda fica surpresa com sua declaração, e Kyle diz a ela para sorrir porque ela não fica bem carrancuda. Ela deixa Locke chateado com a atitude dele, mas também sente que ele está escondendo alguma coisa. Ela pergunta a Kyle se eles já se conheceram antes para ele agir tão francamente com ela, e ele diz que eles se conheceram nesta cidade pela primeira vez. No dia seguinte, Kyle e seus amigos deixam a cidade, e Terran fica um pouco desapontado por não ter testado sua nova espada. Kyle diz a ele que terá a chance em breve, mas primeiro eles precisam retornar à capital e fazer seu relatório. Enquanto isso, Liz e Erza começam a discutir sua situação e estão preocupadas que esteja muito pior do que quando foram enviadas para Karen. O rompimento do noivado com Milne é apenas uma coisa, mas o assassinato de uma das pessoas mais importantes de Gargan certamente afetará o relacionamento entre os dois países. No entanto, Kyle diz a eles que os demônios são um problema maior do que isso. Ele diz que os demônios podem estar planejando fazer os humanos lutarem entre si para que possam lançar um ataque furtivo, e a única maneira de evitar isso é unir todas as raças humanoides. Enquanto isso, a notícia sobre o assassinato e os preparativos de Gargan chega a Mielna 2. Ela está preocupada com as consequências, então envia a cavaleira comandante Kieran e o velho ministro August em uma missão imediata. Logo depois disso, Liz avista seu comboio a alguma distância de sua rota e eles imediatamente se juntam a eles. Theron. Liz e Erzer andam em uma carruagem e passam o tempo jogando Uno porque não tem nada melhor para fazer, enquanto Kyle é convidado para passear com Kieran e August. Agradece a ele por aceitar um pedido urgente para participar da conferência de paz entre Zurges e Gargan, e Kyle diz a ela que é a coisa certa a fazer.
Ele ensaia suas falas, dizendo que o assassinato na embaixada de Gargan foi cometido inteiramente por demônios, e Zurges não teve participação nisso. Killan agradece mais uma vez e sublinha que dele depende a paz dos dois países. Kylo sente a pressão aumentando, mas Auguste diz a ele para relaxar porque ou eles alcançam a paz ou irrompe uma guerra que termina com a aniquilação de um país. Killan não gosta de sua atitude fria, mas Auguste diz a ela que é só porque ela nunca recebeu uma responsabilidade tão grande antes. Ele, por outro lado, já esteve em Gargan muitas vezes e está confiante de que poderá conduzir a conferência de paz com facilidade. Kilrain fica chateado com isso e comenta como Auguste subiu na hierarquia lambendo as botas do ex-rei, e os dois começam a jogar sombra um no outro enquanto Kyle deseja voltar para seus amigos. Logo depois disso, eles chegam ao Império Gargan e seguem direto para a capital. Kyle se pergunta se poderá conhecer um dos príncipes de Gargan, que foi seu amigo e aliado em sua vida anterior. Acontece que o príncipe também já está na cidade para a conferência de paz. Seus dois irmãos estão lá com ele e discutem o assassinato de seu mágico da corte, Alzard. Embora o príncipe mais velho, Loki, acredite que foram os demônios que mataram Alzard, e então um guerreiro do Império Zerges lutou contra um demônio, o príncipe do meio realmente não concorda com ele. Ele acredita que o Império Zerges está mentindo porque nenhum homem aleatório pode ser mais forte do que o segundo mago da corte mais forte. No entanto, o terceiro príncipe Mazur tem um palpite de que o herói do Império Zerges foi quem matou o herói, e o príncipe mais velho decide confiar em seus instintos porque ele está certo em casos como este. Mais tarde naquele dia, Kyle e seus amigos participam de uma festa antes do início da Conferência de Paz, e quando Kyle decide fazer uma pausa no jardim, uma bela gótica se aproxima dele. Porém, eles não conseguem conversar por muito tempo porque o príncipe Mazer chega de repente e a garota vai embora. Kyle pergunta a Mazer se ele tem negócios com ele e a princesa imediatamente começa a trabalhar, dizendo que quer que Kyle o sirva. Kyle tenta recusá-lo educadamente, mas Mazer diz que se ele não concordar com sua oferta, ele o eliminará aqui mesmo. Kyle fica surpreso com isso, mas Mazer diz que ele é muito capaz e que não pode permitir que um homem como ele seja seu inimigo. É por isso que se ele se recusar a se tornar seu aliado, terá que morrer agora mesmo. Kyle fica surpreso com suas palavras, mas não é algo estranho ao homem que ele conheceu e em quem confiava. Ao mesmo tempo, no continente demoníaco, Yuligur chega ao castelo do Lorde Demônio e apresenta seu relatório. Ela diz ao Senhor Demônio Ruiza que eles falharam na missão de reivindicar a espada sagrada Rand e seu parceiro também perdeu a vida. Ela está pronta para aceitar qualquer punição pelo fracasso, mas Ruiza continua olhando para ela com uma expressão impassível, escondendo seus verdadeiros planos para o futuro.